Gravando, hein? Isso, consegui. Boa noite. Oi, fãs. Oi, fãs. Boa noite, Então, hoje eu vou fãs. começar. A minha apresentação ficou aqui com 8 páginas, 7 páginas, porque eu vou vendo aqui para não me perder, né? Mas eu acho que não vou demorar, tipo, muito para falar tudo. Eu fiz um jeito um pouco diferente dessa vez também. Assim, acredito que a gente tem liberdade para montar aí do jeito que a gente quer, né? Tipo, inovar as coisas. E eu fiz de um jeito que eu gostei bastante, não fugindo muito do que eu acabo sempre falando, porque eu tenho um pouco de hiperfoco. Mas espero que vocês gostem. Eu não quero focar muito na história do autor, na biografia dele, mas não tem como falar sobre as obras dele sem falar um pouco sobre a biografia dele, principalmente uns pontos muito importantes, assim. Então, vou passar bem por cima a biografia dele e focar depois em outro assunto, tá bom? Deixa eu só tentar minimizar aqui. Meu. Então, vou começar falando sobre a vida de Dostoiévski, que nasceu em Moscou, na Rússia, né, se eu não me engano, em 1821. E logo cedo na vida dele, né, com ali por volta de 15 anos, ele morreu a mãe dele, ó. A mãe dele morreu de tuberculose e pouco tempo depois, né, por volta de seus 18 anos, ele perde o pai, em circunstâncias muito suspeitas, né? Investiga-se, até que pode ter sido vítima de assassinato de alguns camponeses ali. Então, ele tem cedo na vida dele esse trauma, né, de ter ficado órfão muito cedo. E esses eventos acabam marcando ele de certa forma, né? O que coloca ele ali no caminho da filosofia que ele vai criar posteriormente. Nesse caso, ele acabou ali se apegando ao medo, culpa, tem ali uma certa obsessão com sofrimento humano, relações familiares difíceis. E ele passa a enxergar o sofrimento humano como parte da experiência, né, de vida. E não necessariamente algo ruim, mas algo que faz parte, da vida, né? Mais tarde em sua vida, ele vai estudar engenharia em São Petersburgo, que é justamente onde se passa ali a história do nosso livro, em São Petersburgo. Sinceramente, eu não sei onde fica esse lugar, mas é onde ocorre aí essas tais noites brancas, né? Que é quando, mesmo de noite, fica claro, né? Não escurece 100%. Então, Você acho que vai sabe, ser bem, Marinha, bem para cima. onde que é? Se eu não me engano, São Petersburgo é no extremo norte da Rússia. É, imagino que seja bem para cima, né? Porque para pegar essa parte do polo onde, né, quando tá muito inclinado, ainda pega o sol mesmo à noite, deve ser bem para cima. É tipo perto da Finlândia, na Uhum. borda. As margens do Mar Báltico, de acordo com o Google. É. É bem pertinho da Finlândia mesmo, quase lá. Uhum. Enfim, ele foi estudar engenharia militar, né, nessa cidade, mas ele nunca se identifica com essa carreira, porque ele tem mesmo uma paixão pela literatura, pela filosofia, que é o que ele queria fazer. Inclusive, é nesse período que ele escreve seu primeiro romance, sendo Gente Pobre, em 1846. Se vocês são bons de matemática, vocês já sabem com quantos anos ele escreveu esse livro. Ó, só jogando aqui, ele nasceu em 1821, escreveu seu primeiro romance em 1846. Ele vai ter uns 24 Vai ler que é de exatas. 23. anos. Aí, pronto. Aos 23 É anos, né? 54 ou 56? 46. Ah, 46, tá. É. Uhum, nasceu em 21. Enfim, Então é é muito 24. importante. Eu falei, eu acho que eu falei Não, os vinte e pera. seis. É É, 25, 25. né? É, 25. É que eu me perdi qual data que era qual. Eu já nem tento, fui por cima mesmo. É muito importante a gente ressaltar aqui agora que o romance que a gente leu, ele é um período pré-introdutório para ler Dostoiévski, a filosofia dele, né? A história, assim, a filosofia que ele constrói com os romances dele. A gente está lendo uma época pré. Que o que acontece? Tem um ponto, não sei se algum de vocês conhece alguma coisa sobre a história dele, vocês sabem? Tati sabe? Não sabe?
Enfim, acontece algo muito pontual, vamos dizer assim, na vida dele, que eu já vou falar. E a partir desse evento que dá uma virada ali na cabeça dele, e ele, enfim, consolida a filosofia que ele vai colocar nos romances posteriores, né? Que seriam, assim, a sua filosofia mais embasada. O que a gente está vendo agora é realmente uma introdução. Tem esses aspectos, mas não estão tão aprofundados como costuma ser em outras obras. Mas a gente já encontra ali isso que eu falei mesmo, de Ei, culpa, que culpa não, alegria! sofrimento, né? Culpa, medo, enfim. Mas essas coisas se consolidam depois Ele e foi breve. foi bem breve. E é muito interessante a gente Sério, também nossa, saber. Caio. Eu não é o lixeiro que tá entrando e saindo. É muito interessante a gente saber também que esse é mais um livro que a gente leu do romantismo. Eu acho que fica bem evidente ali as características, né? Embora tenha alguns outros aspectos, mas o autor ele viveu na época do romantismo, ele participa dessa corrente filosófica, nessa corrente literária. Enfim, o que acontece depois, em 1849, o quê? 3 anos depois ali que ele entrou na faculdade, enfim. Na Rússia, nesse período, vivia sobre um regime autocrático que era o czarismo. Eu não sei se vocês conhecem, eu pesquisei um pouco só para a gente contextualizar ali o que aconteceu, mas era um regime assim bem forte, autoritário, que tinha como algumas características o poder absoluto sem prestar conta a nenhum parlamento, à população. Não existia democracia, pelo menos não da forma como a gente conhece hoje. A sociedade era extremamente desigual, né? Tinha uma elite rica e milhões de camponeses vivendo em condições muito ruins, muito duras. Acho que não tão diferente de hoje em dia, mas enfim. E até 1861, dentro desse regime, ainda existia um certo tipo de escravidão, né? Que mais titulada como servidão dos camponeses. Então ele estava inserido dentro desse cenário político e fazia parte de um grupo intelectual que era contra, né, essas ideias e discutia ideias que o Czar considerava perigosas. Então, o que acontece? Por participar desse grupo, ele foi condenado à morte, né, pelo regime. Então, ele é preso em 1849 e condenado à morte. E o que acontece? O nosso autor, eu achei isso muito interessante na história dele, e acho que tudo faz sentido quando a gente descobre isso. Ele é levado à execução, ele fica na frente do pelotão de fuzilamento, ele vai ser fuzilado, mas no último segundo a pena dele é cancelada. Então ele sente esse sentimento de morte, mas a pena dele é cancelada, e ao invés disso, ele vai ser exilado na Sibéria. Só que esse evento mexeu muito com ele, alterou ali a química do cérebro dele e transformou, né, de certa forma ali os pensamentos dele, a filosofia dele, tudo que ele já pensava antes acabou ele se consolidando. Ele passa a ter uma consciência intensa sobre morte, valorização extrema sobre a vida, uma visão espiritual mais profunda e que eu falei, aprofunda aqueles outros aspectos que a gente já conhecia, né, que a gente já revisou aqui anteriormente. Enfim, depois disso, que a pena dele é cancelada, ele vai ser exilado na Sibéria por aproximadamente 6 anos. Mesmo após esses 6 anos, ele ainda é vigiado pela política, né, pelos militares, enfim, dentro desse regime muito autoritário. E dentro desse exílio, ele acaba convivendo com pessoas criminosas, assassinos, pessoas marginalizadas. Então, ele vive ali com a ralha da sociedade. E é quando ele percebe uma coisa que acho que a Tati deve saber mais ou menos, que já leu Crime e Castigo, que é, mesmo nas piores pessoas, ainda existe humanidade. Ninguém é mal por completo, ninguém é bom por completo, né? A gente tem esse espectro que é a humanidade, enfim, a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com as coisas da nossa vida. E esse é um pilar da filosofia dele, da obra dele. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. O ser humano é contraditório mesmo.
E após esse período, né, de exílio, de vigia, que ele acaba consolidando toda a sua obra, toda a sua filosofia, e escreve todos os seus outros romances, que são um total de 6 ou 7 romances, dentre os quais, os mais conhecidos, a gente já sabe, né, que é Memórias do Subsolo, Crime e Castigo, O Idiota, enfim, que tem toda essa filosofia marcada dele. Enfim, essa foi a biografia dele que eu separei. Eu espero não ter me prolongado muito nisso, que era para ser só um resumo, mas como vocês viram, aconteceram, coisas muito marcantes na vida dele, que realmente serviram para ele fixar ali, né, a filosofia dele de forma geral em suas obras. Aí o assunto que eu queria mesmo conversar com vocês é sobre filosofia, afinal a gente está lendo um filósofo. Então, queria falar um pouco sobre a filosofia dele, o cenário filosófico que ele estava inserido, ao que ele se contrapôs e o grande impacto, né, que Fyodor Dostoiévski teve na filosofia que a gente conhece hoje, né? Ô, Tata, Enfim, posso só completar uma parte da biografia dele? Coisa rápida, que é claro. interessante também. Uhum, É o que eu perdi um pedaço que deu para tava aqui, não sei se vocês viram. Uma uhum. da coisa do pai dele, que falaram que eram duas possibilidades, né? Uma que foi o pai dele era super alcoólatra, ele tinha muito acesso de raiva, né? Ele sofreu bastante com isso. Então, ele teve num dos acessos de raiva dele, os criados não aguentavam mais e mataram ele com vodka, afogado na própria vodka. E uma outra linha filosófica, outra linha da história, fala que o vizinho inventou a história para comprar o terreno do pai mais barato. Foi uma das coisas, é só uma curiosidade. E sobre a inspiração dele, ele diz que a parte da Sibéria, na verdade, foi o ponto auge, porque ele ficou, os 4 anos que ele passou lá, ele ficou completamente isolado do mundo e preso realmente, tipo, como se fosse um em cima do outro, um monte de gente, tipo, uma condição completamente subhumana. E ele fala Pelo que que isso eu vi, mudou eles também muito. tinham que fazer trabalho forçado, né? E no inverno era muito rigoroso, o verão era muito quente e tal. Daí acho que tem algum discurso dele que ele fala sobre essa parte também. Eu não lembro, mas tem um discurso dele que ele fala sobre esse período na Sibéria, né? E depois ele vira o tenente, gente. Não sei se vocês sabiam, mas ele virou o tenente assim que ele saiu do isolamento, ele virou soldado, ele entrou pro exército russo e ele virou tenente. Então ele era um tenente militar. Ele fez engenharia militar, mas não cheguei a ver se ele tinha terminado essa universidade. Achei que não, nem Não, aí seguiria a depois que carreira na ele política. foi, ele foi preso e assim que ele foi Essa preso ele parte teve do que. tenente eu realmente não vi. Eu sei que ele viveu a vida como escritor mesmo, né, nos anos seguintes, quando ele estava escrevendo. Só que ele não era um escritor muito bem sucedido. Inclusive, tinha En- muitas críticas na época pela escrita dele, porque ele não Então, seguia o padrão depois da que época, que era o romantismo. a mulher dele morreu, gente, eu vou parar. É só porque É, que eu nunca mais a vou primeira lembrar mulher, ele nunca mais teve vou ter duas. oportunidade de falar isso. O Relaxe. primeiro dela Vai lá. morreu, ele ele entrou em depressão profunda. E daí ele virou um apostador, gente, que ele faliu. É Ele chegou a verdade, perder todas isso as também. economias dele. Tanto que ele escreveu, acho que tem um livro dele que é sobre apostas, ou jogador, não sei como que é o nome, que ele fez, porque senão ele ia perder todos os livros dele, que a editora ia pegar e falar assim, olha, você não tem mais direito sobre livro nenhum seu. Então ele escreveu um livro correndo. Inclusive, Crime e Castigo foi um livro escrito às pressas, gente. Por incrível que pareça, que eu acho que é a maior obra de arte dele. As Foi pressas, escrito. 800 páginas. Então, é o desespero, né? É. O desespero faz com a pessoa. Talvez ele. Depois que eu vi o jeito que ele escreve aqui, eu não duvido que ele tenha feito isso correndo. E é interessante que sobre esse casamento também, que como eu falei, eu só coloquei um resumo aqui, mas eu acabei dando uma pesquisada mais profunda. A mulher dele também morreu no começo do relacionamento, assim, tipo uns 2 anos depois de casado, e também foi igual a mãe dele, de tuberculose. Caramba. Ele também morreu, né? É de enfisema pulmonar, né? É, alguma coisa no pulmão. Foi também. Mas tá bom. Era só pra completar, gente. Manda bala, tá, tá. Não, mas é super interessante, que eu sabia mesmo, né, que a morte do pai dele era por alguma coisa, tipo, foi estranho, consideravam um assassinato, mas não fui atrás de saber por quê, em quais circunstâncias, agora eu sei. Mas afogado na vodka eu achei mais legal. É mais legal, né? Tadinho. Ele Enfim, gostava de bebida. eu. Oi? Ele gostava de bebida, foi uma morte feliz.
Maninha, eu imagino que é É, uma fantasia sua de morrer assim também, né? Ah, Afogado no vodka não, própria vai. vodka. Na cerveja pode ser, porque a vodka vai arder o olho muito. anotar. Cerveja é Quando você estiver gostoso. nos seus últimos dias, a gente vai lá e faz esse sacrifício pra você. Obrigado, viu? Eu quero uma marca boa, por favor. Vai ser Itaipava. Nossa, maldade. Daí Local. faz com vermelho, comigo não. Enfim, começando o nosso papo então sobre filosofia, vou começar falando a época anterior do autor, que foi a filosofia a qual ele se opôs, que foi o iluminismo. Não sei o quanto vocês conhecem de filosofia ou não, mas eu também só separei, tipo, só resumos, pontos importantes, porque eu não quero também me prolongar muito, apesar de achar que eu já me prolonguei bastante. Mas falando um pouco sobre o iluminismo, acho que foi uma das correntes filosóficas mais importantes que a gente tem, né? De tudo que a gente teve até hoje. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas essa realmente quebrou um paradigma muito grande, pelo menos para mim, que existia ali na filosofia, na ciência, no pensamento ali cultural, né, intelectual da época, geralmente a filosofia, essas ondas filosóficas, essas ondas, né, artísticas, elas vêm sempre uma em contraposição à outra. Então tem uma ideia, uma promoção de ideias, aí alguém pensa o contrário e cria um grupo que pensa o contrário, e sempre uma em oposição à outra, e assim as coisas vão mudando. E o iluminismo ele surgiu em oposição ao absolutismo, né? O que acontece? Ele é conhecido como século das luzes, defendia a razão, a ciência e a liberdade individual contra o absolutismo e a influência religiosa, mudando o pensamento ocidental moderno, influenciando revoluções. Então é basicamente aquela virada que tem no mundo quando as pessoas pensam, cara, tá na hora da gente parar de deixar a religião controlar as coisas e colocar a ciência e a razão como organizadores aqui da nossa sociedade. Então, foi esse pensamento revolucionário que levou a essa cadeia de filosofias dentro do iluminismo, que tem como suas principais características a valorização da razão sobre a fé, como forma de entender o mundo, a crítica, né, principalmente a crítica contra o absolutismo, o questionamento do poder absoluto dos reis e da igreja, a liberdade e individualismo, defesa dos direitos individuais, liberdade de pensamento e tolerância religiosa. E é uma filosofia que coloca o homem no centro, né, como um ser racional, como o progresso é possível e a ciência e a lógica resolvem os problemas humanos. Eu acho muito legal essa época do iluminismo, apesar de saber que tem muitas lacunas, muitas coisas que ainda vão ser melhoradas, né, ao longo ali da história do mundo. Mas eu acho muito legal essa quebra, né, que tem da religião, do controle da religião para um pensamento, mais lógico, né. Enquanto anteriormente a pessoa que questionasse a religião era executada, era morta, tinha pena de morte, aqui é justamente o contrário, as pessoas elas querem a ciência, elas querem o progresso, elas querem ir contra as ideias da igreja. Então acho que é muito legal esse movimento, né. Foi um movimento muito importante que influenciou diretamente a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Os principais pensadores, eu vou cha vocês me corrijam se eu estiver errada, são uns nomes meio franceses aqui. Vol já tô rindo. Voltaire, com a liberdade de expressão, foi esse eu sei que eu estudei na escola, que é Rousseau, com a soberania popular, acho que é o que a gente mais conhece do iluminismo, que realmente fala-se muito de Rousseau. Montesquieu, Montesquieu, Montesquieu. com a divisão dos poderes, e um dos meus preferidos, que é Kant, com o uso da razão. Foi o que eu falei sobre a ideia central, né, que é a razão sendo explicada no mundo, um movimento que transformou paradigmas, promovendo o antropocentrismo, que é uma ideia que depois também vai ser quebrada, mas que entrou em foco ali no momento, e a ciência como motores do progresso humano. Em resumo, o iluminismo foi o movimento que colocou a razão humana como a principal forma de entender e melhorar o mundo. Partindo do iluminismo, então, a gente tem o que vai contra a razão. Gente, todo mundo sabe aqui o que vai contra a razão. Tem uma banda que falou sobre isso nessa época, inclusive, foi eles que colocaram ali o próximo movimento em questão, que foi quem? NX Zero. Entre razões e emoções.
que é justamente o que vem contra a razão ali, colocando o próximo movimento em pauta, que seria o quê? Tá na ponta da língua de todo mundo, o romantismo, que pegou e virou: o homem pensa, mas o homem não só pensa, o homem também sente. O homem não é racional, ele também é meio burrinho, porque pensa muito e sente demais. Então, em contraposição ali ao iluminismo, veio o romantismo, que é essa escola que a gente tanto falou, que a gente já viu aqui no nosso clube. Também não vou me prolongar, porque acho que todo mundo já tá cansado de ver eu falando sobre romantismo também. Mas ele é a era do sentimento, da emoção, subjetividade, individualismo, melancolia, tristeza, supervalorização, nacionalismo, a mulher ideal, blá 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 blá. Mas é blá 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 blá, mas eu amo. É muito legal ler livros românticos. Inclusive, a gente acabou de ler um e eu gostei bastante. Tem ali as principais características, né? A subjetividade, a emoção, o eu no centro de tudo, foca nos sentimentos intensos, aqui, essa intensidade mesmo de sentimentos, a idealização das coisas, uma visão exagerada do amor, uma visão exagerada sobre o papel da mulher, sobre a realidade de forma geral. Tem ali o mal do século, que é o pessimismo, a melancolia, a fuga da realidade. Tem o ultrarromantismo também, que é um período meio específico, mas que também acontece. Aqui no Brasil, a gente vê outras características, como eu falei na outra reunião, que seria o nacionalismo, o indianismo, mas aqui realmente acontece mais aqui no Brasil mesmo. E é uma corrente filosófica, literária, ali, um movimento artístico que fala: o homem não é só razão, não. Ele sente, sofre e imagina. E é justamente o que vem contra ali as ideias do iluminismo. E aproveitando aqui, já que a gente está falando sobre, que o nosso livro, né, é do período romântico, então a gente vê muitas características, né, do romantismo dentro do livro. Acho que fica claro para todo mundo quando a gente entende. Ele é um protagonista que sonha muito, tem esse amor idealizado, intenso demais, essa emoção que sobrepõe a razão das coisas, até demais. Ele é muito emocionado, solitário, melancólico, não vive no mundo real. Então, assim, quando eu estava lendo, eu já falei: "Cara, esse livro é romântico". Aí, pesquisando, tive certeza, assim, que não tinha como não ser. Só que, assim, como quase toda obra que a gente viu até agora, ele não fica só no romantismo, inclusive tem ali grandes quebras de paradigmas, né, como se ele estivesse desmontando também as ideias do romantismo e abrindo caminho para a próxima corrente filosófica que foi inspirada pelas ideias de Dostoiévski, por isso que eu queria trazer esse assunto filosófico para vocês, que é muito interessante como isso acontece. Mas ainda em Noites Brancas a gente vê essa diferença quando a gente vê esse protagonista que tem consciência, né, do que ele é, do que ele faz, que não é aquele romântico que acredita no amor e o amor move tudo. Não, ele sabe que ele é meio emocionado, que ele é solitário, que ele viaja, ele tem autoconsciência de quem ele é. Existe uma frustração real, né, a conclusão do livro não é esse amor idealizado como num livro romântico que tudo dá certo, pelo contrário, eu acho que pega justamente o que dá errado nesse super amor, esse confronto, né, entre realidade, divagações, né, sonhos, e a solidão como uma condição permanente do protagonista, que é algo que não aconteceria normalmente. Enfim, tendo tudo isso pautado, né, da onde veio o Dostoiévski, né, contra as ideias do iluminismo, inserida no contexto do romantismo e tendo toda aqui a sua biografia, sabendo do que ele passou, a gente está pronta para entender sobre a filosofia dele, o que que ele fala, as coisas que ele diz, o que ele quer dizer com as obras dele, e principalmente uma questão que me deixou maluca quando eu estava lendo, que é assim, cara, se esse cara, ele é um escritor, porque quando a gente pesquisa, aparece filósofo. Ele não escreveu as coisas de filosofia. Então, por que que ele é considerado um filósofo? E eu fiquei com isso na cabeça e eu falei assim, eu preciso montar a reunião explicando isso, porque é uma coisa que até eu quero entender. Então, por isso que eu tô falando muito, porque para mim essa é a questão principal de entender quem é Dostoiévski, porque afinal que ele é um filósofo e não só um escritor, que ele também é um escritor. Então, vamos lá. Ele não escreve tratados como a gente conhece ali pelos filósofos comuns, tipo Descartes, Kant, enfim.
ele transforma a literatura em um espaço de investigação filosófica. E é por isso que ele é considerado um filósofo. Ele insere a sua filosofia dentro da vida real através de personagens com seus conflitos humanos. Ele vai dissecando, né, a sua forma de pensar de uma forma muito consistente com as suas obras. Então, ele pensa de uma forma, em vez de ele falar assim, olha, o ser humano é contraditório. Não, ele vai criar um personagem que age contra si mesmo, sofre, tenta justificar e coloca tudo aquilo que ele pensa em cima daquele personagem, assim, mostrando para as pessoas que estão lendo a forma como ele pensa. E acho que foi também um pouco revolucionário para a época, porque tinha certa as pessoas cobravam, né, dos filósofos, né, esses escritos, essas coisas. Eu acho que até Kant ficou muitos anos sem escrever e foi cobrado, assim, pela banca, tipo: "Cara, você precisa pensar", tipo, algo do tipo. E ele revolucionou, acho que essa forma de fazer filosofia. E o pilar, assim, da do que ele pensa, do que ele escreve, é o que a gente já comentou, então só reforçando que é: o ser humano não é racional, não é coerente, ele é contraditório, livre e capaz de agir contra si mesmo. Então é basicamente isso que ele sempre está dizendo em suas obras, né? Os principais aspectos são contra o iluminismo, quebrando a ideia do homem racional. O homem sabe o que é certo, mas faz o errado, entende o que destrói e insiste no erro. Mas eu queria fazer uma nota que é só o homem, as mulheres não, ele exclui as mulheres dessa filosofia, só o homem que insiste no erro, as mulheres são mais inteligentes. Tava escrito assim, eu interpretei assim, viu? Tá errado? Não tá errado? Tava escrito desse jeito, ó. O homem sabe o que é certo, mas faz o errado. Eu falei, concordo, Dostoiévski, você agora filosofou. Enfim. Tem essa contradição interna sobre o bom, o cruel, a pessoa que é boa, mas é cruel, é amorosa, mas é egoísta, racional e caótica, e todas essas coisas coexistem dentro do ser humano, dentro das pessoas. Tem o sofrimento ali em evidência, né? Como eu já tinha dito, ele acredita que o sofrimento faz parte da vida humana e revela nosso verdadeiro eu dentro da nossa história. A consciência excessiva, somos pessoas que analisamos, que pensamos, que questionamos, e é justamente por isso que acabamos muitas vezes sendo solitárias, ansiosas e sofremos com essa angústia de pensar muito. E principalmente algo muito notável em suas obras, que é que realmente abre caminho ali para uma nova corrente filosófica, é a busca de sentido sem respostas. A vida como algo onde a gente está sempre procurando ali responder uma coisa que a gente não sabe se tem resposta, se não tem. Uma busca de sentido que a gente não sabe se existe. Então ele rompe com essa ideia de que o ser humano é racional, né, concluindo. Para ele o homem é contraditório, livre, e muitas vezes age contra si mesmo. A sua obra mostra que o sofrimento, a dúvida e o conflito interno fazem parte da existência humana e explora profundamente a mente, as escolhas humanas e antecipa questões que mais tarde seriam essenciais no existencialismo, que é a corrente filosófica que foi inspirada. Quando eu falo inspirada, aqui tem muitos pensadores desse período que realmente leram Dostoiévski e aprofundam-se nas ideias dele, né, para criar esse novo movimento, que é um dos meus movimentos preferidos dentro da filosofia. Acho que eu e o Alexandre já ficamos muito tempo falando sobre isso, inclusive. Eu gosto muito sobre filosofias existencialistas. Para mim, resume, assim, muito bem o que é a vida, como são as coisas. Claro que não só isso, mas para mim faz muito sentido, eu gosto muito desse assunto. Mas para quem agora está entrando no assunto, o existencialismo é uma corrente filosófica, né, no auge ali do século XX, que foca na liberdade individual, nas responsabilidades e na angústia diante da existência. A ideia central é que a existência precede a essência, significando que o ser humano primeiro existe e depois define sua identidade por meio de suas escolhas. Sem destino, sem Deus, sem sociedade, tudo na base das escolhas que a gente faz enquanto pessoas, né? Tem ali o foco na subjetividade, prioriza a experiência vivida, o sentimento, a angústia, a liberdade individual. E essa ideia de a essência precede a existência é proposto por Sartre, acho que o maior pensador do existencialismo.
E se define justamente por isso que eu falei, né? Que quando a gente nasce, a gente não tem um conceito, um sentido pré-definido. A gente vai buscar isso durante a nossa vida. É, o que mais? Coloca a responsabilidade do ser humano como uma coisa é, muito pesada, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tudo que a gente vai ser é responsabilidade nossa, né? E nos gera angústia, medo, insegurança. Isso porque a gente não pode, dentro dessa cadeia filosófica, culpar destino, culpar Deus, culpar a sociedade, porque é a gente que está no controle ali das coisas. Então, existe um peso muito grande dentro da responsabilidade. E principalmente uma angústia que é mais do que uma tristeza, é uma angústia existencial, um sentimento de estar perdido, não ter respostas claras, precisar decidir sozinho. É uma ideia central ali também do pensamento existencialista. A falta de sentido pré-definido, né? O mundo não vem com significado pronto. Os seus principais pensadores, como eu disse, é Sartre, Albert Camus, com que é Camus, na verdade, né? Eu, é impossível para mim falar Camus, é Albert Camus. Nietzsche também, em contraposição ao niilismo, que também faz parte da corrente existencialista, pelo menos para mim. E a diva da Simone Beauvoir, acho que é isso, que foca em temas com feminismo sob a perspectiva existencialista. E é isso, gente. Eu acho que agora a gente vai concluir com grandes filósofos que foram influenciados pelas obras de Dostoiévski. Eu acho essa parte muito interessante, que tem muitas pessoas aqui que eu não sabia que era influenciada pelas ideias dele, e eu acho que vocês também vão gostar de saber. E acho que tudo começa a fazer sentido, né, quando a gente para pensar nos aspectos, né, dessas pessoas, quando a gente conhece um pouquinho. Começando por Nietzsche, que falou em pessoa. Dostoiévski foi o único psicólogo de quem tive algo a aprender. E para um cara tão ignorante como ele, acho que isso é um baita de um elogio. A filosofia dele, como a gente sabe, se aprofunda na mente humana, conflito entre crítica e moral, e se encontra ali com o autor que a gente está lendo, na exploração do lado obscuro da humanidade, questionamento sobre o certo e o errado, ali que ele se inspira para criar a filosofia dele. Ai, o nosso queridinho, que eu acho que é o nosso queridinho, que é quem? Freud também se inspirou em algumas ideias de Dostoiévski. Ele vem com a psicanálise, né? Fala sobre inconsciência, culpa, desejos reprimidos. E com quem que ele aprendeu? Se não com Fyodorzinho, né? Que antes da psicanálise existir, já falava sobre conflitos internos, autossabotagem, pensamentos ocultos. E é incrível a gente ver essa assimilação, né? De como as pessoas, mesmo nessa época, umas vão aprendendo com as outras para criar sua própria linha de pensamentos, né? Sartre, o grande filósofo do existencialismo, né? Que tem ali a liberdade radical, responsabilidade individual, e se conecta ali com Dostoiévski através da liberdade e responsabilidade de escolhas. Albert Camus, com a filosofia do absurdo, na busca de sentido, junto com o autor, busca aquele significado sem resposta, né? Que é a principal característica, eu acho, da filosofia do absurdo. Inclusive, é muito boa. E também um que acho que todo mundo aqui gosta, que é Franz Kafka. Acho que não preciso explicar onde que eles se encontram, porque a obra deles realmente são muito parecidas. Tem angústia, isolamento, desconexão com o mundo. Acho que eu não preciso falar mais nada. Agora, só uma citação, uma conclusão é: Dostoiévski não apenas reflete seu tempo, mas antecipa questões centrais da modernidade. Não apenas escreveu sobre o ser humano, ele revelou um abismo que a filosofia ainda estava começando a enxergar. Ele abriu caminho para que uma grande filosofia, uma grande cadeia filosófica viesse a pensar, grandes pensadores viessem a se inspirar nas obras dele para criar seus próprios caminhos. Eu acho que isso é incrível nesse autor. E é isso, gente, 1 hora quase falando. Gostaram? Bom, Arrasou, Tatá. isso Eu aí é. tentei resumir o máximo que eu podia aqui para não falar muito, mas eu realmente queria trazer esse assunto para vocês, assim, da filosofia dele,
onde ele se conecta, que onde ele se encontra com as coisas, porque é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que tipo, cara, eu preciso entender como que isso funciona e todo mundo vai ter que saber junto comigo, não quero saber não. Mas aproveitando antes E de aí, começar o eu, livro, posso pôr uns pontos também, gente? Desculpa estar falando mais, é porque eu tenho que repor 8 reuniões aí que eu não falei. Realmente dá para perceber isso no Dostoiévski pela narrativa dele, que eu acho uma coisa absurda, assim. Tipo, você vê aqueles personagens com autodepreciação, que se vê sempre como medíocre, mas o resto do mundo como mais medíocre ainda, com aqueles pensamentos perturbadores do tipo, eu quero me jogar no fogo para acabar com tudo isso, mas eu sou tão inútil e covarde que nem coragem de fazer isso mesmo eu tenho. São, tipo, narrativas muito básicas que o Dostoiévski sempre usa, sabe? E eu acho que isso é uma marca dele que eu acho muito legal, que faz a gente pensar, entrar no personagem, criar uma certa empatia, por ele ser mais real, por ele ter... A gente passar por coisas que realmente o personagem passa, que é diferente de muitas outras narrativas, que os personagens são tão fantásticos, tão maravilhosos, tão inalcançáveis. E o do Dostoiévski, que você começa a ler, você começa a perceber que não exatamente aquilo, mas vários daqueles pensamentos já passou com você mesmo, né? Ou talvez eu esteja muito mal na se vida e colocar fogo, por exemplo, eu não sei, né? Mas eu me identifico muito com vários trechos do Dostoiévski, assim, e eu acho que ele consegue fazer isso para todo mundo, porque, meu, sei lá quantos anos já faz, e ainda é atual, né? O cara é simplesmente genial, eu adoro essa narrativa dele, é bem diferente, eu acho, do resto do pessoal da época. quanto mais eu aprendia sobre ele, mais eu via como ele realmente é genial. Quantas pessoas muito conhecidas que a gente tem hoje em dia se inspiraram nele, isso eu achei incrível. Claro que eu passei assim por cima, mas tem mais pessoas, né, que a gente conhece. Você E, já viu pô, pra época, né? Oi? Toshki? Rustic? Toshki. É um escritor russo, até fala nele no livro fala sobre ele. Não lembro. E eu fiquei curioso para ler, que parece que. Até no videozinho que eu mandei para vocês, eu acho que. Não sei se vocês chegaram a ver. É uma moça lá, gente, vocês não viram meu videozinho, que triste. A gente, tu Isso que é uma ignora a sua presença no grupo. Eu odeio todo mundo Você está agora. sendo boicotado pela sua ausência. Mas isso Exato. vai mudar com a sua presença. Você vai ter que Exato. reconquistar o nosso amor com a sua presença constante no grupo. Não quero. E leituras também constantes. É isso aí. É verdade. Tem que ser presente lendo, senão não vale nada. Agora, dessa vez eu estou presente de todas as formas. Enfim, a gente tem ainda 20 minutos agora para falar sobre o livro, daí acho que a gente pode aproveitar esse tempo para falar o que vocês acharam, né, dos eventos, do livro de forma geral, qual que é a parte, assim, que vocês mais gostaram. E eu queria também propor uma coisa para a gente fazer, sempre nas últimas reuniões, não sei se agora vai dar porque estou falando isso agora, mas eu acho muito legal, a gente sempre falar na última reunião, né, de conclusão, pegar um trecho que a gente gostou para poder falar, tipo, esse é meu trecho preferido do livro. Acho bem interessante. Mas, enfim, alguém quer começar? Aí eu começo, então. Eu Vai lá. gostei. Eu acho que eu gostei do começo do livro, a princípio, porque é uma narrativa que lembra os outros livros dele. Tipo, lembra Crime e Castigo, lembra Notas do Subsolo, porque, tipo, é o personagem tipo, tendo aquela coisa de falando das casas, falando contra uma pessoa, o velhinho lá que ele nunca cumprimenta. Só que, de repente, quando ele começou a ter os devaneios, eu não gostei do livro ali. Eu gostava... esqueci o nome da menina, né? Natushka, não sei como fala. Acho que é Natchenka. Natinka, né? O que Natinka. eu acho fantástico no russo é que o apelido é sempre maior do que o nome, né? Tipo, a Maria fica Maria Grushki, caras. E aí, gente, como é que você diminui aumentando o nome do ser humano? Aqui a gente também tem isso, tipo, Carlinhos, você tá aumentando o nome. No diminutivo ainda, muito estranho. André Lixeiro. Mas, enfim. Eu acho que na hora do devaneio dele lá, eu comecei realmente, nem entendi, não consegui entender. Daí depois começou a narrativa dela, ficou bem legal, comecei a gostar de novo, tal. Mas aquele primeiro, quando ele tá contando a história dele para ela, para mim aquilo ali De monólogo. não foi muito bom, não gostei daquele pedaço do livro assim, mas o restante foi muito bom. Eu gostei no final, principalmente, eu não esperava. Eu achei demais, eu falei, caralho, que real.
Que real, isso aí é muito real. Não vou deixar para falar mais do final, sobre o final, mas eu gostei. O começo para mim foi o mais legal, a introdução, como a gente percebe o personagem. Eu achei que foi muito legal a forma que ele fez isso aí. Eu amei o começo, quando ele começa a falar como ele é sonhador, das coisas que ele vê nas casas, conversa com a janela. Gente, eu achei tão fofo, assim, nem sei explicar, parece que eu me identifico, assim, uma pessoa tão sonhadora, que vive no viajando, sabe? E um pouco triste também a forma como ele se conecta mais com o próprio pensamento dele do que com as pessoas de forma geral. Não consigo parar de pensar que tem alguma coisa de errado com ele, assim, socialmente falando, que faz as pessoas rejeitar ele, e ele provavelmente não percebeu. Que às vezes tem essa pessoa, né, que repele as outras, às vezes nem ela percebe por que que ela faz isso, mas um amigo, assim, que todo mundo fala, nossa, todo mundo fala não, mas enfim, que incomoda os outros e que às vezes a gente não quer ser amigo. E eu fico pensando, quem será que ele é de verdade pra ele não ter amigo? Porque é muito estranho, eu acho, uma pessoa que não tem amigo, inclusive pra mim, isso é uma red flag quando eu tô conhecendo alguém e a pessoa fala que não tem amigo. Assim, não, peraí, tem que ter uma razão, alguma coisa de errado essa pessoa tem que ter. Porque, enfim, isso passou muito na minha cabeça. O que será que ele faz de errado? Que comportamento estranho que ele deve ter, que repele as pessoas, mesmo quando a pessoa vai lá na casa visitar ele, acaba percebendo que é ir embora por alguma razão, né? Que ele comenta ali no na primeira noite, eu acho que isso acontece. E isso realmente ficou na minha cabeça, de tipo, cara, o que que você tem de errado que você não percebe ou que você não quer contar? Enfim, acho que talvez dê pra perceber um pouco, talvez, durante o livro, a forma como ele é muito emocionado, de tipo, carentão mesmo. Não sei, é muito estranho, parece muito aquele adolescente, assim, que na adolescência foi rejeitado, assim, e depois não sabe se relacionar com as pessoas. E, enfim, pra mim é um pouco estranho isso, só que eu, ao mesmo tempo, me conectei com esse lado sonhador, achei muito fofo. Vou falar. Eu tive altos e baixos com esse. Vocês estão falando de gostar, não gostar, e elementos em que. Oi, Caquito. Quem que é? Ai. Então, eu gostei. Eu comecei gostando, mas eu comecei gostando. Eu acho que. Porque desde que a gente começou o clube, acho que tem uma coisa muito legal que a gente está estudando, né? O formato, como escreve, por que escreve, de onde que vem, qual que é a corrente filosófica, qual a corrente literária. E aí eu comecei a ficar mais atenta com esse processo da escrita, né? Até da Aline Bay, lá que eu fiquei irritada com ela, mas daí isso me fez estudar muito. Fiquei E irritada com aí, ela. quando eu fui ler agora, eu fui ler muito atenta ao que ele estava fazendo, assim, na estratégia. E ele é muito brilhante, assim. A primeira coisa, dá para entender porque que ele é um dos grandes, dos maiores escritores da humanidade. Ah, só tem 5 minutos. Porque ele vai fazendo escolhas muito bem pensadas para poder te levar para aquilo que ele quer que você entenda. Então, quando ele está falando das casas, que tipo, a casa, minha amiga, conhece, é para ele dizer que assim, olha como eu conheço tão bem esse espaço, como eu já percorri aqui tantas vezes que eu, né, até animei essas casas e criei uma relação com elas, né? E ele fala isso depois, ela tá vendo como eu conheço Petersburgo, né? Assim, então eu achei fantástico, eu fui ficando encantada pela maneira como ele descreve e constrói, assim, como ele vai, e aquilo que a Tatá falou faz muito sentido agora da filosofia dele aparecer ali, porque ele vai jogando coisas que dá para entender que ele pensa aquilo, mas ele coloca como um devaneio do personagem, como um diálogo, e aí você fica refletindo, né? Aí eu fui me irritando. Disso eu já fiquei. Na hora que ele conhece a Natienska lá, começou a me irritar, porque eu comecei a ficar irritada com o macho, assim, tipo, ai, macho chato. Porque, assim, é o típico macho chato, né? Assim, de ele salva a donzela, e aí ele fica falando dele e criando. Ai, e eu comecei a me Olha irritar. como eu sofro, como eu sou coitada. Então, e aí ele começou a me irritar, e eu falei, macho chato. Eu até escrevi isso aqui, ai, que preguiça de macho, assim, porque eu tô com um exemplar físico. Mas depois,
como eu queria provar pro Lucas o quanto ele era macho chato, eu comecei a ler em voz alta aqui. E aí ele começou a me pegar. E aí aquilo que o André, vou chamar de André, eu acho esquisito chamar de André, que o André falou que não gostou dessa parte onde ele está falando, eu já fui para um outro lado de eu gostei muito. E por isso que eu acho que um dia só é muito pouco, porque eu acho que você tem que ler com muita atenção, muita calma essa parte. E a gente teve que ler meio, né, para dar Aham. tempo, porque eu fui me identificando com esse devaneio dele. Eu Eu sou essa também fui. pessoa solitária que viveu dentro de um processo de imaginação tão profundo e que não fazia contato com o mundo externo. E aí tudo que ele vai falando disso que ele vai fazendo na mente dele é muito real para mim. E aí eu falei, puta merda, tá. Então, assim, da irritação com ele eu passei a me identificar, e aí isso foi acontecendo no livro inteiro, assim. E aí eu comecei a ver com mais atenção, então eu passei a gostar. E aí uma coisa que eu notei, que ele é tão, assim, à frente do seu tempo mesmo, que ele criou um conceito, que tem um crítico literário, não, tem um crítico do cinema que cunhou um termo que é Manic Pixie Dream Girl. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Ele foi criado por causa de uma personagem de um filme que chama Elizabeth Town. É um filme antigo, assim, mas é legal, tá? Que ele fala que é a personagem que é criada para poder tirar aquele personagem que é o herói de um estado de depressão, e ele passa a entender, a valorizar a vida, e ela é meio que secundária na história, assim. E aí esse conceito aparece muito no cinema, né? E ele foi muito criticado depois, porque falaram que é meio machista, porque tira, né, da mulher a possibilidade de ter uma narrativa própria e tal. E aí eu falei, gente, ele criou esse termo muito antes, porque é isso que é essa Natienska aí. Ela é a Manic Pixie Dream Girl. Aí depois vocês quiserem Eu procurar. percebi que o Adam Sanders usa muito isso, sabia? Hã? Adam Sanders usa muito isso, apesar de eu odiar ele. Então, sabe aquela personagem que é leve, e aí chega para aquele cara que está perdido na vida e não tem sentido na existência, e ela dá uma animada. Então, ele fez isso pela primeira vez. Aí eu joguei no Google e o Google concordou comigo, falou que ele realmente foi o primeiro a criar essa estética dessa personagem. O que me irritou também, porque eu achei meio machista. Mas. E outra A coisa. parte entre amar e se irritar. Sim, eu fui o tempo todo nessa contradição com ele. E outra coisa que eu ia falar, para parar de falar, que eu estou falando muito, é o que você falou dos autores que se inspiraram nele, porque realmente ele tem um momento que ele faz essa transição de sair desse mundo imaginário e ele fala, eu estou amadurecendo. Eu até grifei ali também. Aí quando você falou, eu falei, nossa, faz muito sentido. Porque ele sai, então, do mundo interno, né, dessa autofagia que ele tem, e ele passa a amar a Natienska, né, Natienska? Ele passa a amá-la e a partir dali ele muda essa história. Então, você vai entendendo toda essa criação interna dele que ele vai perdendo sentido para ele, né? E aí eu anotei na hora assim, narcisismo primário e narcisismo secundário, que são, né, conceitos do Freud, né? Não esse narcisismo que a gente fala hoje, assim, é uma outra estrutura que ele constrói. E aí você falou isso, eu falei, putz, ele escreveu isso muito antes do Freud, né? Então, assim, com certeza o Freud lia ele e pensava nessa organização para chegar nisso, né? Então, eram essas coisas. Então, pensando de maneira geral, eu acho ele brilhante mesmo, mas ainda me irrita de vez em quando. É isso. Só fazendo uma nota do que você falou, desse primeiro monólogo, assim, eu também comecei achando muito chato, foi mais ou menos o mesmo processo. E depois eu comecei a falar assim, cara, realmente faz muito sentido. Não muito nessa parte de solidão e tal, mas assim, mais pro final do monólogo mesmo, que ele começa a falar sobre a vida, né, sobre processos de vida, como, enfim, todo mundo leu aqui e já imagina. E eu comecei a ter essa epifania também de sair de um estado de tipo, putz, que cara chato pra. Nossa, isso faz muito sentido. E eu acho que, tipo assim, que hora que isso aconteceu pra cada pessoa, sabe? Bom, pra mim foi meio difícil ler. Eu acho que eu também li muito rápido. E pra mim eu acho que
eu deveria ler de novo em um outro momento. Eu acho que assim, baseado no que eu estou passando nesse momento da minha vida, esse livro me irritou muito. Muito. Porque assim, eu me acho uma pessoa prática. E, cara, esses dois personagens, eles são muito dramáticos num nível que eu fico, mano, cala a boca, vai viver a vida, sabe? Por que você tá sofrendo por isso, sabe? Vai procurar um trabalho, sei lá. Tipo, vai entender quais são os problemas reais do mundo. Ele me chamou pra outra. Ai, Ai, meu Deus, o cara sumiu. Ai, cala a boca, sabe? Então, assim, eu acho que a escrita foi maravilhosa, mas esses personagens me irritaram muito. E me lembrou até uma situação de uma pessoa próxima que às vezes fica, tipo, nesse... Ai, meu Deus, estou sofrendo tanto. E eu, tipo assim, não aguento mais ouvir pode isso. falar, eu sou falsa. Eu falaria na sua Tá cara, todo mundo amiga. pensando sério. Eu achei que Não foi são pra mim agora. vocês. A Letícia mirando no 1, acertando no Calma. Não está neste clube. Mas é uma pessoa. Não é você também, meu amor. O Luiz tá achando que é ele. Mas você, o Luiz e a Tatá conhecem a chorando. pessoa. Enfim, situações A Tatá assim. chorou. Não chora, não, amiga. Eu fiquei Pode, triste. pode reclamar do seu crush, eu não vou te julgar. Mas assim, eu acho que a escrita é maravilhosa. Eu acho que em poucas palavras ele conseguiu transmitir o que ele queria e me deixar de certa forma imersa naquela situação, querendo saber o que iria acontecer. E eu não esperava pelo final. Assim, eu acho que a melhor parte é o final. Ele. Não sei, ele me pareceu um cara tão viajado e tão dramático durante o livro todo. E no final ele foi tão racional em entender o sentimento. Então, pra mim, a melhor passagem do livro, sem dúvidas, é a última parte, né? A última frase ali que ele fala que 1 minuto vale uma vida, né? Um breve momento vale a lembrança de uma vida inteira. Fiquei pensando nisso, né? Realmente é uma frase muito impactante. Cara, só fazendo uma nota aqui no que você tá falando, Albert Camus falou um bagulho muito parecido Sim, no livro que a naquele. gente leu. Como é que é o Muito nome? O parecido. Estrangeiro, né? O Estrangeiro. Exatamente. Ele fala isso antes de ser executado, né? Que a gente não sabe se ele é executado ou não. Mas sim, é uma corrente filosófica, assim, interessante. Eu só acho que, não sei, baseado na minha experiência pessoal, eu discordo dessa frase, mas acho ela muito impactante. Mas é isso. Eu gostei, mas eu não recomendaria para qualquer pessoa esse livro, porque ele é difícil de entender. É muito denso, apesar de ser muito curto. A gente achou que ia ser numa boa ler uma semana, mas pelo visto pra todo mundo foi meio puxado. Eu queria ficar por último porque eu já tinha noção de que Tem eu 5 ia meio minutos, hein? contra todo mundo. Porque, assim, eu me apaixonei pela história, eu me apaixonei pelo autor, eu me apaixonei por um todo. Por mais que eu acho que se eu conhecesse ele ia me fuzilar, eu adorei tudo. Eu acho que a melhor parte do livro é o monólogo dele falando do seu sofrimento e da sua melancolia e o jeito que ele escreve. E é muito doido, assim, porque eu também tive que ler devagar. Eu li o livro antes dele ter sido selecionado, eu li depois de novo, porque eu demorei coisa de, tipo, 2, 3 dias para entender de um jeito que eu ficasse satisfeito com tudo que ele diz. Significa que eu li o capítulo 2 umas 5 vezes, eu acho, para mais. Então, assim, não sei, pra mim foi muito perfeito. Eu não tenho nenhuma proximidade com nada relacionado à filosofia, então, assim, pra mim foi, não sei. Eu não sei Agora você sabe descrever. três movimentos aí filosóficos. Eu não sei descrever, eu sei que eu estou me afundando em Fyodor Dostoiévski e que é isso, assim. É só isso que eu tenho pra dizer. Apesar de tudo, eu também gostei queria muito do livro. recomendar
Isso de recomendar para alguém, eu fico pensando que é uma boa recomendação para quem quer começar a ler Dostoiévski. Eu acho que é a leitura mais leve que alguém vai ter dele, e ao mesmo tempo já ser introduzido a esse tipo de pensamento ultrassônico que ele tem, assim, né? Então é um exercício interessante. Mas eu acho isso também. Eu senti muita falta de. Eu vou querer reler e parar e anotar e pensar. Porque eu acho que essa é a grande brilhanteza. É o arco do personagem, mas é um arco psicológico. Talvez isso me pega muito, né? E dá vontade Mas de dar ele uns tem um tapas arco nele. psicológico, né? Ele realmente é chato no começo, porque ele tá narcisado, ele tá infantilizado, ele tá dentro dele. E aí, quando ele conhece ela, ele parte para um momento, e eu acho que é isso que é interessante do final. Se ele, né, se tivesse acontecido isso com ele sem que ele tivesse passado pela transformação, provavelmente a resposta dele seria outra, né? Mas como ele amadureceu, ele fala, não, eu poderia ficar aqui rancoroso, mas, cara, deixa ela ser feliz, né? Então, isso demonstra o quanto que ele cresceu, né? E ele usou tão pouco, realmente, tão poucas páginas, no final das contas, para demonstrar todo um processo de amadurecimento humano que a gente leva anos da vida, às vezes, para conseguir, anos de análise para conseguir, e ele escreveu isso com 27 anos de idade, então é muito fantástico, assim, eu achei brilhante mesmo. Eu tive uma interpretação meio diferente. Eu não acho que o protagonista teve muito amadurecimento durante o processo do livro. Eu acho que ele sempre foi meio viajado, assim, meio imaturo, emocionado. A menina fala, não se apaixona por mim, só que logo no primeiro encontro ele já tá super emocionado, apaixonado, tipo, essa é a mulher da minha vida, só que ele nem conhece ela. Enfim, eu acho de sempre que ele foi muito, assim, colocou os bois na frente da carroça, sabe? E no final das contas ele quebrou a cara. Eu acho que por ele ser sempre muito rejeitado, a primeira pessoa que olhou pra ele, tipo, viu nele uma pessoa, ele pronto, é a mulher da minha vida. Então, eu não acho assim que teve muito amadurecimento, mas sim muita entrega. E pra mim isso foi muito bizarro, assim. Eu acho que o Mas teve protagonista me deixou encontro, né? incomodada. Oi? Eu acho que Gente, teve encontro, foi a possibilidade do encontro, assim, que ele não se Uhum. permitia. Você questiona, né, dele ficar sozinho ali. Ele nunca se permitiu se encontrar. E aí, gente, peraí Vai acabar. rapidinho. Oi. Vamos abrir outra? Pode ser? Vamos, Porque não, vamos. não Ah, eu deu quero uma hora só. Você abre Sim, aí, eu Tatá? vou encerrar esse então. Já mando lá de novo. Beleza. Ok. Resumindo, Não, cara, foi muito legal. Inclusive, passando eu um ia pouco. propor da gente ter um clube de estudo de filosofia agora. Eu Você amo ser nossa demais filosofia, professora. gente. Eu posso ir num rolê e falar sobre filosofia o rolê inteiro. Não significa Gente, que eu eu sei, mas toparia que eu gosto demais muito de falar sobre. estudar filosofia em grupo assim também. Acho que ia ser bem Eu legal. topo um dia a Também gente fala assim, acho. vamos hoje se encontrar para falar, sei lá, de Kant. Daí todo mundo estuda ali um pouco sobre Kant, daí Grupo de chegar e cada um fala estudo. suas ideias. Ai, Porque um fala. aprende com Adoro. o outro, cada um tem uma interpretação. Eu acho muito bom, eu amo. Toda Só a vez que você fala favor. Kant, começa a tocar Pedro Sampaio na minha cabeça. Desculpa. Servindo Kant. Eu tô pensando nisso agora. Eu Ela nem sei se serve fala Kant, eu também. falo Kant. Oi? Ela serve Kant também. Não O conheço. Dostoiévski serve Kant também. Ah, serve muito Kant, nossa. Nossa, eu não Entrega. aguentei. Então, Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra Não vocês. aguentei. O que que vocês acharam da parte onde eles ficam bem e falam que vão casar, que ele já vai mudar pra casa dela no dia seguinte? Gente, ó, eu vou falar de mim primeiro. real, cara. Então, eu achei Eu duvido extremamente real. que Ele- Mas eu, vocês não viveram isso em algum então, momento. eu pra achei falar muito que que eu já passei por isso mais de uma vez, que é o pior de tudo. todo mundo já passou por isso. Se enganar, de achar, Então, ai, tô muito apaixonadão. No dia seguinte que você fala, meu Deus, que eu sou Mas o problema é que você vê em terceira pessoa, você vê aquilo mais próximo e fala assim, não faz isso. vergonha vai- alheia, não dá uma Agora vergonha você alheia? sabe como seus amigos se sentiram quando você falou pra eles. Olha, tô indo morar junto com aquela pessoa que eu conheci ontem. Ai, o André já ouviu isso tantas vezes de mim, né? De, tipo, o que você está fazendo? Não, e o pior é que ela fala ainda assim: você mora naquela casa grandona? Ele, na casa grandona dela. Não, mas você vem pra mim aqui que é É. tal de tal É jeito.
Eu acho muito real, assim. Tipo, não tem Nossa, como demais, julgar, na demais. verdade. Eles Assim. são jovens e inexperientes, assim, né? Eu acredito, porque é meio que irreal, na verdade, não sei explicar, mas é uma irrealidade que a gente sempre vive, porque A gente vive, exato. é algo, tipo, completamente que vai quebrar rapidamente, mas a gente quer tentar viver aquilo lá. Eu achei fantástico a forma como ele colocou, que eu falei, meu Deus. E Já quantas vezes também, que nem a Natienska lá, que a gente também não achou que estava gostando de alguém na empolgação, né? E só porque não quer estar sozinha, e só porque levou um pé. E aí também acordar no dia seguinte e falar, puta merda, não gosto desse cara. Mas- né? mas E eu- aí o mas outro eu- volta, e você fala, é com ele que eu quero ficar. eu achei que ela foi uma personagem Acontece. muito madura em alguns pontos, Você foi porque muito ela específico, tá Tati, falando. tá tudo bem? Não, agora sim, mas já não teve no passado. Mas já passou. Mas posso falar uma coisa pra vocês? Quando ela começou esse papo, não, a gente vai casar, eu tinha certeza de que alguma coisa ia dar errada. E nessa hora eu comecei a criar várias teorias. Mano, ela vai pular da ponte, ela vai se matar do nada, o cara vai voltar. Eu fiquei pensando todos os cenários possíveis que poderia acontecer pra aquilo dar errado. Assim, na hora que ele estiver indo embora, ele vai ser atropelado. Alguma coisa vai acontecer, mas esses dois não vão ficar juntos. Como era Dostoiévski, eu estava esperando um final trágico. Eu achei que não foi trágico, achei que foi ótimo, assim, né? No sentido de, como eu falei, Nossa, do eu arco achei do super personagem. melancólico. Eu estava esperando que ia acontecer uma tragédia de Jonas, assim, alguém morrer. Ainda é a fase calma dele, né? Foi antes dele ir, né, para a Sibéria, né? Então, eu acho que faz sentido também. Ele estava bem na vida. Mas, ó, voltando... Uma dúvida sobre quando ela manda carta para ele, sabe? Aliás, quando ela manda carta, não. Quando ele se declara para ela e ela quer aceitar ele, mesmo não amando ele, mas amando como amigo e falando que vai amar um momento vai deixar de amar o outro cara lá. Eu não sei como interpretar isso. Se ela foi. Nossa, minha bateria tá acabando, gente. Socorro! Corre! Lucas, mostra os livros que você tem aqui, você estava mostrando. Eu tô caminhando no Dostoiévski, né? Então eu comprei Noites Brancas, que foi o primeiro. Eu não marquei nada porque eu fiquei com vontade de mergulhar este livro na tinta, porque eu achei ele perfeito em todos os sentidos. E eu vou ler Memórias... Comecei Memórias Subsolo. Tá borrado. Não dá pra ver. Eu comprei também o Noites Brancas, que tava baratinho aqui em Jacareí, tava R$15. Eu não resisti. Então. Memória de Subsolo e minha nota de Subsolo. Eu compro todas da Companhia das Então. Letras, porque, sei lá, falaram que a tradução é uma das melhores, então eu falei, vamos O lá. único que eu vi que se chama Notas de Subsolo é o seu, Lixeiro. Todos os outros que eu já vi é Memórias. Porque o Memórias... Então, Pra mim sempre foi notas também no meu... Não sei, porque até onde eu sei é Memórias do Subsolo, porque ele é o primeiro livro que ele escreve pós o exílio, né? Então é meio ali sobre todo aquele momento. Sim. Calma que eu tenho essa informação. Eu vou olhar no Google também. Eu deixei anotado aqui as obras dele com um ano de lançamento. Não, o primeiro foi 1861, Recordação da Casa dos Mortos, baseado na prisão, e Memórias de Subsolo, 1864. Eu acho que deve ser só mudança de tradução, assim, porque eu tô vendo aqui no Google que tem notas. Tem que ver, tem aquela editora A64, eu acho, que é a que eles dizem que é a original. Tem isso não, gente. Às vezes é só coisa de tradução mesmo, que traduziu cada um de um jeito, mas é o mesmo livro. É o mesmo livro. É mudança de tradução, acho só mesmo. Nossa, verdade. Eu tô vendo aqui até como notas de subterrâneo. Meu Deus. Cadernos de subterrâneo. Acho que Várias editoras. não é fácil traduzir o russo, né? Acho que é isso também. O certo mesmo, então, é a gente pegar o nome em russo e falar a partir de agora em Fala russo. aí, Tatá. Agora que você tá sabendo falar vários nomes internacionais. Não sei falar nem oi em russo. Mas então, voltando pro livro, gente, agora que tem um pouco mais de tempo pra falar, tem essa parte aí que eu falei pra vocês, que eu sabia que alguma coisa ia dar errado e comecei a premeditar. Eu premeditei todas as coisas. A primeira coisa que eu pensei foi, o cara vai voltar. Mas aí começava aí, o cara não voltava.
assim, não, não é isso não. Mas foi a primeira coisa que eu pensei que ele ia voltar. Eu ia ficar, mano, vai ser absoluto cinema se esse cara volta. E ele voltou. Mano, achei incrível. E assim, falando do final, eu achei muito Eu poético, pensei que era- sabe? Ele fala assim que tava lendo a carta, de repente olha pra criada, não entendi muito bem o que ela era, e ela tava velha, e ele olha pra ele também tava velho, muitos anos se passaram e ele ainda tava naquela mesma. E eu fiquei tipo, caraca, filosofou. Agora foi uma canetada. Nossa, pra mim ali foi muito poético. Quando eu falo que é poético, não quero dizer que é bom, tipo, legal, mas sim que toca de um jeito diferente, né? Assim, bem lírico. E nessa parte que é como se ele tivesse, há muitos anos depois de tudo que aconteceu, pegado pra ler aquela carta de novo e revivido toda essa história, assim, e se dar conta de que os anos passaram e ele tá ali ainda. E essa parte foi também uma das minhas preferidas ali, a conclusão do livro. E eu amei, de forma geral, a história, a forma como os dois são dois emocionados. Pra mim, a Nashenka passou uma vibe de, tipo, meio pick me girl, assim, tipo, ai, não se apaixone por mim. Aí faz tudo pra pessoa se apaixonar. Aí Exato. ele Eu fala achei que bem canalha dela essa frase, assim. Eu falei, ai, isso é bem isca para que se apaixone, né? então, e aí, beleza. Aí ele fala que não tá apaixonado dela. Ai, mas eu achei curioso que você não se apaixonou por mim. Tipo assim, eu fiquei um pouco ofendida. Aí eu fiquei tipo, garoto, não sei qual, de verdade, não sei qual dos dois é pior ali, Ai, no ai. sentido de, tipo, mais destrambelhado da cabeça. Mas pra mim o livro começou a ficar mais interessante depois do monólogo, depois que foram acontecendo as coisas, foi depois da história dela. Eu comecei a falar assim, tem coelho nesse mato. Não sei se é assim que fala, mas tipo assim, tem coisa, sabe? Tem coisa nessa moita. E aí, pra mim, a história começou a ficar mais interessante, que daí começa a envolver ali uma trama, né? Algo que tava acontecendo, enfim. Pra mim foi nessa hora que, assim, que eu fiquei mais interessada na história. Até então tava melancolia e devaneio junto com o protagonista. Eu Pior acho que. que. Desculpa. Pode falar, Lê. Eu acho que uma das coisas que me irritou muito nesse livro é que eu já passei por uma situação muito parecida de um amigo muito próximo, mas já de longa data, se apaixonar dessa forma por mim e ficar tipo, não, vou fazer tudo por ela. E eu, tipo assim, mano, sai daqui. É que eu rejeitei isso, né? Só que logo após eu vi ele fazendo isso com outra pessoa que a mesma dinâmica que ele tinha feito comigo e que aconteceu no livro. E aí essa outra pessoa aceitou essa dinâmica. E até hoje essa pessoa vive nessa dinâmica. Isso é muito estranho, cara. Ainda mais agora que eu li isso, fiquei, gente, que é isso? O que tá acontecendo? Quero. Eu tô fofoqueiro, eu quero saber. Ah, essa é a fofoca. É tipo É isso. que, Que a pessoa. é que eu não Ah, sei. Se O- você conhecer, eu acho que dá pra saber quem é. E eu nem sei quem é. Você tá entendendo? Eu acho que vocês. Talvez o Lucas conheça, O assim, lixeiro conhece mais ou todo mundo em menos. São José dos Campos. Quer dizer, todo mundo Mas conhece ele. É que ele eu, não lembra. Todo mundo- por um Enfim. segundo, eu achei que ela só era responsável emocional. Tipo assim, cara, eu tô curtindo outra pessoa e eu espero que você não se apaixone por mim, porque não vai rolar nada. E aí Não depois vi. ela ficou, tipo. Parece que ela fica, não, como assim você não se apaixonou por mim de primeira? Você é obrigação, eu sou bela, olha só, eu sou aqui inteira. E eu fiquei, Olha tipo, aqui eu no auge dos amiga, meus para de ser 17 chata, anos. sua nojenta. Mas eu Não, eu acho acho que que ela. ela é jovem. Eu acho que ele me passou uma vibe de que ele não é jovenzinho, assim, não. Eu acho que ele é, assim. É um pensamento É, muito juvenil dele, cara. Ah, eu entendi que ele tem já, tipo, uns Ele tem 30 anos. Uns 30 também, eu cheguei à E conclusão. é, ela Ela tem tem 17. 19, né? eu pensei que ele era um jovem 9? adulto Eu e achei que ele tinha ela Não, ela tem quase 17. adolescente. Era É que por eu acho aí. que 17 no começo, Ela. com o cara lá, não era? Ou era. Ai, não lembro agora. Ah, ela Mas eu lembro tem, 17. tipo, eles entre deviam ter a 17 e mesma 18. idade. Eu entendi No que ele é máximo uns mais 20. velho. É 10 anos mais velho que ela. É. Ah, é? E, tipo, mano, ele Mas é fala isso no livro? muito Não, imaturo aqui pra tem idade. 27. Hã? Lá fala que ele tem 27 anos e ela tem 17. Ah, É é? bem. Ou Eu não peguei 26, isso. assim. É. Eu achei, Nossa, eu pulei essa assim, parte. muito imaturo da parte dele com essa idade. Óbvio que é possível, mas
Pô, a menina tem 17 anos, tá tudo bem ela ter esse pensamento. Agora ele é meio Ah, estranho. eu acho até mais, não aceitável, mas mais justificável, né? Porque antigamente era muito comum que os homens se casassem com mulheres, mulheres não, nem mulheres, eram meninas, né? Uhum. Então, os homens de 30 anos que casavam com as meninas de 13 anos de idade, né? Então, assim, é isso que eu tô falando, é justificável, mas eu acho que pensando numa transposição de época, né? Assim, o lógico seria que ele fosse mais velho que ela, né? Não que eu acho que é certo, assim, mas é isso. Até hoje você vê uns marmanjos romantizando a relação com as menininhas super novas, né? Assim, e sendo infantilóide e tal. Então, eu acho que talvez seja meio acurado para a época, né? Sim. Infelizmente. Não Eu acho achei muito estranho, mas ao mesmo tempo uma ideia muito genial, e eu achei muita graça da avó dela grudar nela com um É, alfinete. E criatividade, né? eu fiquei, Fazer tipo, ela eu ficar ri cantando. sozinho. Eu tenho dó dessa menina, cara. Ela vivia quase um cárcere privado ali. Beleza, né? Completamente. E aí ela Ela tem queria desculpa viver. pra ser meio maluca. Ela queria viver, ela queria experimentar coisas, e ela é completamente diferente dele, assim, né, nesse sentido, de que ele não quer viver nada, né, ele quer, deixa eu aqui no meu mundo interno, e ela pensando, como pode, né, olha esse mundo inteiro para ser sentido, e você quer ficar aí dentro da sua cabeça. Então, não sei, eu ainda tenho pra mim que por mais que ele seja muito solitário, ele quer ser solitário. Porque, assim, Uhum. ele fala tanto dele ser um sonhador e um pensador, então eu acho que ele gosta desse status de, nossa, eu sou tão a par da sociedade, por isso que as pessoas não gostam de mim, porque eu penso demais, porque eu sonho demais. Oh, e no começo do livro ele fala um negócio tipo assim, né? Enfrentando Agora eu Que não velho. ele é lembro o exatamente o sonhador. quê. Nossa, assim, bem nas primeiras linhas, assim, tipo, olha, algo do tipo, olha como esse céu tá bonito e como todo É, mundo ignora, tipo, mas ele como as mesmo pessoas fala estão te que é, ignorando. que é infantil, juvenil, ele fala isso. Essa é uma pergunta juvenil, muito juvenil, né? Então, ele entende que ele é meio infantiloide, né? Então, eu ainda acho que é isso, é uma história que ela fala de uma viagem psicológica dele mesmo, assim, entendeu? Tudo que acontece externamente, na verdade, é para que ele amadureça mesmo. E aí, nisso, eu ia discordar da Tatá, que foi quando a gente parou. Porque antes ele vivia tão internamente, e é isso, eu acho que tem uma coisa de... Travou? Porque eu tenho também isso, assim, uma certa arrogância de eu sou melhor do que os outros, mas por medo do outro não gostar de mim, eu já me protejo, me colocando num lugar, né? E parece que ele faz muito isso, assim, de ficar dentro dele, né? E aí eu acho que tem evolução, sim, porque quando você faz essa escolha consciente de ficar próprio, você não faz contato com ninguém. E é isso que ele até fala isso, porque ele ficava imaginando conversar com outras mulheres e como que ele ia chegar, o que ele ia falar, e ele nunca faz isso. Ele só faz isso com ela. Então, ali quando ele para mim, quando ele faz um encontro real com alguém e se permite é, quebrar a cara, se lascar, se apaixonar, viver tudo que ele viveu, para mim é isso que é a grande virada, o arco de virada dele, entendeu? Que internamente ele, porque dele começa no devaneio dele, que eu acho que é isso que precisa de tempo de ler e entender o que ele está falando, porque tem um trecho que ele fala isso do devaneio, que vai perdendo o sentido devanear, vai perdendo a emoção e a alegria de devanear, porque o mundo real começa a ter mais importância, né? Sim, Então, eu fiquei muito brisada nisso, assim, foi o que me pegou. Então, por isso que eu queria ler de novo, assim, para entender mais dessa dinâmica psicológica dele, que eu achei bem legal. sim, eu senti muito que durante o contato que ele tem com a Nastyenka, que ele sente que no fim ele não precisa ser tão sozinho, sabe? Porque eu senti muito esse medo de pessoas, de socializar, e aí, principalmente enquanto ele tá ali fazendo o monólogo, dá pra entender que ele era sozinho não só por uma escolha, assim, mas
porque colocaram ele à margem da sociedade por algum motivo que eu não consegui compreender. Mas, e ali com a Nastenka, ele começa a entender que a vida não é só a cabeça dele. Por mais que no fim dá a entender que a vida dele foi só a cabeça dele. É. E Mas eu acho que ele refletindo nisso, né? Tipo, nossa, o que que eu fiz da minha vida, né? Ele pergunta assim. Não vive nada. E não sei, por um segundo eu senti que foi um pouco de amadurecimento, a aceitação que ele teve quando o homem da Nastenka volta. É tão estranho falar isso, mas enfim. É, mas ao mesmo tempo eu senti que foi uma coisa meio tipo, essas coisas sempre vão acontecer comigo porque ninguém gosta de mim, sabe? Foi um pouco. Ele se fechou de novo, né, depois dessa experiência. Eu tive essa impressão, apesar de que ele Eu não foi acho. maduro na reflexão, mas ele não Gente, mudou, né? É. Oi? No final, que na verdade ele é sozinho, mas ele tem uma empregada, que é uma senhora, né? Eu não sei se eu entendi errado, mas no final ele começa a se apaixonar por ela, Acho que não. Não. ele começa Não, a ver as rugas Não. dela. que ele tá, Não, pra mim eu interpretei que ali ele tá vendo, tipo, quantos anos se passaram desde que as noites brancas tinham acontecido. Que antes ele começou a ver, tipo, ele tava revivendo aquela história lendo a carta e ele olha pra criada, ela já está velha, tipo assim, envelheceu, os anos passaram. Mas eu acho que é mais o que a Letícia disse, do tipo, minha vida passou e o que que eu fiz? eu também interpretei isso, que não é que foi Então eu das entendi errado. noites. Eu acho que não foi das noites brancas para frente. Eu acho que foi antes das noites brancas. Do tipo, desses anos todos em que ele viveu tão dentro da cabeça que ele não notou o tempo passar. E aí, agora que ele saiu de dentro da cabeça, ele olha e nota, nossa, de repente ela está mais velha, né? Assim, não é que de repente ela está mais velha, é que agora eu estou olhando para ela, né? Que eu tive Agora eu estou olhando para a rua de verdade, agora eu estou olhando. Ele olhava para uma rua interna, ele olhava para uma empregada interna, ninguém era real, era tudo dentro da subjetividade dele, né? Nossa, faz muito sentido. Eu interpretei outra coisa muito diferente. Por isso que eu até falei. Eu interpretei outra coisa. Pra mim, ele ficou sempre igual. Passou muitos anos e ele começou a reviver essa história. Isso que eu tinha entendido. Eu também entendi igual o Lucas e a Tati falaram. Tá engraçado, Lucas e Lucas. Enfim. Igual eles falaram que. Eu entendi que tudo se passa em dias corridos. Então, tipo, ela manda essa carta logo após reencontrar o cara. E ele já lê essa carta, tipo, no dia seguinte ou alguns dias depois, mais próximo ali. Eu entendi que a história toda se passa num período curto. Sim. Então, o que, pelo menos a minha interpretação é que a gente lê a história num período curto, mas uma lembrança dele, pelo fim. E Eu pensei isso é também. muito essa sensação que eu tive de que na vida dele, ele era sempre o espectador. Então, assim, ele tá sempre vendo de fora, vendo tudo acontecer, mas nunca participando de nada. E aí, num certo momento, ele participa de uma coisa. E aí, quando ele olha para aquela mulher que vivia com ele, que ele vira e, tipo, caraca, existe um mundo aqui também, e não tô só assistindo, eu tô participando. E no fim, a minha participação foi só de um mero coadjuvante na vida das outras pessoas. Eu era só mais um figurante. Nossa, eu amei isso que você falou. Essa sua interpretação. Foi muito legal. Mas creio eu, pelo menos, que a história assim se passa num período curto ali, em 4 dias, 5 dias, 4, 5 dias. mas que a gente tá nas lembranças dele. No fim das contas, a gente nunca saiu de dentro da cabeça dele. Eu tinha Interessante. entendido isso também, que tava, tipo, contando uma lembrança e depois pega no final, ele tá lendo a carta, né, do que aconteceu há muitos anos atrás e repara, tipo, pô, todo esse tempo eu tava aqui, nada mudou, a mulher tá velha, eu vivi com uma pessoa solitária, sei lá, nunca superei a Nastienka. Então, essa foi a interpretação, assim, que eu tive no final, que ele tem ele acorda, assim, mas meio que quando já é tarde, quando ele já está velho.
Queria fazer uma pergunta, então, pensando nisso, né? Depois da gente devanear também. Como que vocês acham que ele ficou depois dessa história, assim? Vocês acham que ele muda, ele fica lá? O que que aconteceu com ele? Minha, sabe? A música. Hã? Não ouvi. Tá Tá baixinho. cortando muito a sua voz. É. Sabe a música do Peninha, Sonho? Não sei. Não. Não. Me lembrou muito, assim, que é uma música que ele tá apaixonado por uma pessoa e tal, e de repente aparece outra pessoa, e daí ele pega e deixa ela aí, da mesma forma. E ele fala ainda por cima a seguinte frase: pelo menos eu fiquei com algum sentimento, porque ficar sem sentimento nenhum, é melhor andar com sentimento do que solitário, alguma coisa assim. Me lembrou um pouco até, porque, tipo, ele mudou, aquilo ali mudou a vida dele. Tipo, ele fala até essa frase, né? Ele fala, é melhor ter um minuto de felicidade do que nunca ter tido, né? Não lembro se é essa frase, mas ele fala alguma coisa assim. Daí eu acho que para ele foi bom, na verdade. Pelo menos ele viveu alguma grande paixão, né? Uhum. Depois eu pra vocês verem, gente, é Sonho do Peninha. Talvez faça algum sentido para vocês aí. É muito boa a música. Eu não Eu acho que- esperava isso de você, uma indicação de É bem poético. peninha, assim, Bem do bonito. nada. Como que é o nome do artista? Peninha. Peninha. Deixa Não eu conheço. Para a minha playlist aqui. Mas Pra agora que mim, você. Eu sou pedreiro agora. Mas agora que você falou, me lembrou uma música da Cássia Eller que eu amo muito, que se chama Socorro. Que tem um pensamento bem parecido. Vou ler um trecho aqui pra vocês. É a segunda estrofe ali da música. Ela fala: cantar. cantar? Não sei se vocês merecem ouvir minha bela voz. Aí ela fala assim: socorro, alguém me deu um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Que lindo. Essa música é muito bonita, assim, eu sempre gostei muito dela. Eu nem tinha lembrado disso, só lembrei porque o Lixas falou. Tá vendo? Mandei a música para vocês verem, Tá gente. acontecendo uma redenção do personagem aqui, eu acho. Ele tá se esforçando pra ser membro merecedor, assim, pertencente. Pertencer aos nossos corações. As suas últimas então. ameaças surtiram Semana efeito. passada eu li um poema Tipo assim, meu, hein? não Você se devia estar apaixone aqui. por mim. Aí a gente tá se apaixonando. Nastienka, é você? Achei. Já Sai do é fake. lá dos Países Altos. O sobrenome ele tem. Então, Eu acho que ele se transformou, assim, essa é a minha aposta, de que isso permitiu que ele começasse a viver no mundo real a partir daí, sabe? Que se permitisse, porque assim, ele fala disso também, tem uma hora que ele fala que sempre encontra o mesmo senhorzinho e eles não se cumprimentam, e aí tem um dia que os dois quase vai, mas não vai, assim, achei tão engraçado, mas eu acho que daí agora ele vai cumprimentar, sabe? Eu acho que ele vai levantar o chapéu, ele vai conversar com a moça, eu acho que agora ele já pode fazer isso. Essa é a minha aposta no nosso herói. Pior que eu não consigo Ele não tem pensar. nome. Ele não tem nome. É sonhador. Pensando nisso, né? Se ele fala o nome dele, não, né? Não, ele só Não. se descreve como o sonhador. Interessante. Então, é por isso Ele que eu não entrei se vê muito como nesse uma pensamento. pessoa, né? Eu acho que é isso. Então, é por isso que eu entrei nesse pensamento. Ele é tão coadjuvante que ele sequer é merecedor de ter um nome, sabe? Não é? eu confesso que na metade do livro, assim, eu percebi que não tava achando o nome dele. Eu voltei tudo procurando o nome e não achei. Aí eu fui pesquisar e descobri que não tinha nome. Eu fiquei tipo, meu Deus. E eu Eu fiquei na procurando. dúvida, assim. Só que eu fiquei com preguiça de procurar, na verdade. Eu comecei a voltar as páginas e não achava. Comecei a me agoniar. Tipo, onde que eu deixei passar o nome? Mas eu não Mas eu. sei. Pode falar, Lucas. Tá, agora com a sua pergunta, eu entrei em um loop muito louco, assim, porque
sei lá, será que dá tempo dele querer viver alguma coisa, dele conseguir viver alguma coisa? Em que ponto que ele ficou, em que, sabe? Tô fritando aqui, tipo, muito. Ele Eu fiquei na mesma. ainda. É? Ele Tá tinha 27. cortando aí. Ele era novinho ainda, gente. Dá tempo Eu de também ele. acho. É, Eu acho que eu sou psicóloga, eu tenho que acreditar que as pessoas podem se transformar. Então, eu acredito É que que ele na minha fala. interpretação ele não tá mais novo, ele já tá velho. Aí É, pra mim Eu ele então, acho que acordou não, depois eu que ele acho já que tá eu ele tive velho. essa sensação de um pulo temporal grande ali no final. eu Aham, acho que é eu um pouco também temporal senti. psicológico, é, entendeu? eu É. também acho. O tempo do nosso processo mental é muito diferente do real, né? Tem gente que pode estar com 90 anos de idade e ter uma mente madura como uma de criança de 5, né? Para mim é isso, assim, é isso que eu interpreto. Então, eu acho que não passou muito tempo desde que aquilo aconteceu até ele receber a carta. Para mim, foram pouquíssimo tempo depois, assim. E que ele ainda está lá na casa dos seus 30 anos, então ele tem muita coisa ainda. Se bem que naquela época não vivia Não muito. tinha muita coisa. Vivia até quantos anos naquela época, sei lá. É, Tá. eu acho É? que aos 60 anos. Devia ter gente que chegava a 80. É que eu já vi alguns estudiosos falando que tinha muita mortalidade infantil. Uhum. Então isso jogava a expectativa de vida pra baixo. Mas não é que as pessoas não viviam até mais velhas. Sim, faz sentido. Pode ser. Então, Então, pra sim, mim ele tá velho e por mais que eu queira que ele, tipo assim, que ele tenha esse, ele acordou assim, vai começar a viver, tenho esperança de que isso aconteça, mas eu tenho pra mim que talvez ele nunca chegue a fazer isso de fato. Eu acho que ele vai ter sim algum movimento. Talvez ele consiga ser diferente do que ele era, mas ele não vai ser o cara mais sociável do universo. Eu acho que ele vai ter muitas limitações ainda. Mas eu acho que sim, vai ter algum movimento, porque pelo que eu entendo, a Natchenka, ela quer ter ele na vida dela. E pelo que eu entendo, ele também gostaria de estar na vida dela, mesmo não sendo um amor romântico. Ai, que bonitinho. E aí, eu acho que ele sim seria o amigo da família ali dela com o marido. E eu acho que ele vai fazer esse movimento um pouco. Aí, olha aqui a ligação que eu fiz agora, ó. E daí começa um outro livro que a gente conhece, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, olha só. sim, eu ia falar É. isso, que eu achei que o Brás Cubas se inspira bastante. Brás Cubas, ó. O Machado. Machado de Assis, ele se inspira bastante, é bem parecido. É bem Vai parecido ver, tá mesmo. na lista ali de pensadores influenciados pelo Fyodor Dostoiévski, eu que não cheguei nessa parte. É uma Eu época próxima, não é? Eu não queria sei. muito ler Dom Casmurro no clube do livro. Assim. Nossa, tinha que ser tipo assim, 5 encontros de 2 horas. Então. Mas eu É acho que assunto. mesma coisa, assim, né? De Mas assim, só pra corrigir, dá a entender que ele recebe a carta, tipo, no dia seguinte mesmo. Eu acho Eu que eu acho que li ele meio escreveu errado próximo aqui. também. E até aqui que, ela. Ah, perdão, pode falar. então, e que a partir dali ele queria viver. Porque aqui no comecinho do capítulo diz: minhas noites terminaram como amanhã. O dia estava feio, chovia e as gotas batiam triste nos vidros da minha janela. No quarto estava escuro, lá fora cinzento. Minha cabeça doía e rodava. A febre se infiltrava por todo o meu corpo. Uma carta para você, patrão, pelo correio municipal. O carteiro deixou. Ele tinha acabado de receber, então não tinha como ter sido um loop, porque, sei lá, o correio não ia demorar tanto tempo assim para entregar uma carta. Ele não passou por Curitiba. Vê mais um pouquinho, vê se ele não começou a se apaixonar pela empregada mesmo. Não, Não. Deixa olha ele com a ela. fanfic dele. Eu Pode fico com a ficar, minha, ele vai deixa ele com a casar com a dele. empregada. pode ficar com a sua fica, André, tá tudo bem. Então, No outro da Aline bem. Ô, cara, da Aline bem, minha fanfic foi falar que o pai da menina ficou com ela, tadinha. Então, tem uma parte que ela fala para ele, a empregada lá, a teia de aranha eu tirei
todinha do teto. Tá diferente da tradução aí de vocês, do meu livro. Agora, ao menos, pode casar-se ou reunir-se às visitas, agora é o momento. Então, assim, eu entendi que isso realmente é a virada ali de agora você pode se relacionar, sabe? Então, Parece que a última frase Metáfora dela ali do traz autor, ele de né? volta, né? porque é isso, ou reunir as visitas, né? Porque ele fala disso, né? Que chega a visita e tem aquele constrangimento todo. O que eu entendi, até que a Tata colocou isso, né? O que aconteceu ali que a visita entrou e ficou constrangida e foi embora e tal. Eu não acho que é algo externo, eu não acho que é algo que ele também, que ele tem alguma estranheza externa a ele. Eu entendi que tem uma parte do devaneio dele, que é mais para frente, que ele começa a criar uma fanfic dentro da cabeça dele tão profunda e ele está tão imerso naquela história que ele está criando dentro da cabeça dele, que para ele aquilo é tão real. E aí o cara entra e interrompe isso e ele sente como ele fica constrangido, envergonhado. Sei lá, como se a gente tivesse. Imagina que você está em casa fazendo coisas aí com seu love pelado, não sei o quê, e alguém abre a porta, sabe? Para mim, ele ficou tão constrangido e tão porque era algo tão íntimo dele que gerou aquele constrangimento da pessoa que entrar, tipo, ele não sabia o que falar, ele ficou esquisitão e o cara sai, assim. É isso que eu entendi, sabe? Que aconteceu ali. Porque ele fica muito bem da cabeça dele. Acho que sempre por conta disso, entendeu? Gente, eu tô lendo aqui o Só. finalzinho, eu não tô louca, não. Tô falando, gente, não tô maluca. Ele fala, assim, que se passou 15 anos, tipo assim, Não, ele recebeu a carta no dia seguinte, mas ele tá, depois de 15 anos, tá relembrando não. essa história. Mas é que, É. na verdade, ele diz assim: é, quem sabe toda a perspectiva do meu futuro se delineou na minha frente, com ar de tão poucos amigos e tão triste, que eu me vi tal como estou agora, exatamente daqui a 15 anos. Uhum. Nossa, o seu tá É, diferente do meu. mas o meu também é diferente, mas também e me vi como estou agora, daqui a exatos 15 anos. Envelhecido, no mesmo quarto, ainda solitário, com a mesma matriona, que não se tornou nem um pouco mais inteligente em todos esses anos. Isso ele está. Caramba, como a gente tá com diferentes traduções. Você tá É, com O o meu tá Kindle? assim. isso muda O meu muito tá também, né? no Kindle. É o mesmo que o seu? E aqui É, está como matriona a O meu também tá com empregada. Matriona. o meu É? Eu também. também, Matriona. Ah, ok. O meu tá toda as perspectivas do meu futuro e eu tenha visto exatamente como sou hoje, 15 anos depois, envelhecido. Eu achei, sinceramente, essa tradução do EPUB que eu mesma baixei uma merda. Porque tinha hora que eu não entendia o que ele tava fazendo. E eu tinha a sensação de que era uma questão de tradução. Porque a frase não fazia sentido. E tinha umas palavras, horas que davam umas quebras esquisitas ali. Eu ficava. Mano, eu acho que esse EPUB está zoado. Eu acho que isso muda muito a interpretação, né? Acho que Muda. esse do Lucas talvez seja o mais Então, por próximo isso que ali. quando eu fui começar a procurar saber sobre Dostoiévski, porque eu acho que eu comentei algumas vezes que eu queria muito ler Crime e Castigo, eu fui pesquisar muito sobre essa questão de tradução, porque eu vi algum professor falando sobre tradução do russo, que era muito difícil. E as únicas editoras nacionais que traduzem os livros diretamente do russo são a Companhia das Letras e a Uhum, A64, se eu não me engano, que ela tem um certificado internacional de não sei o que lá, de estrutura, que é até a editora que eles usam nas universidades quando eles estudam Dostoiévski. uhum. Então, só que a da Companhia das Letras é muito mais barata do que dessa A64. Então Ok, eu fiquei na Companhia das Letras. eu vou procurar. A gente tem o mesmo problema para ler Freud, né? Porque alemão também. O alemão é umas palavras meio juntadas, assim, né? Tipo, eles vão juntando tudo. Por exemplo, computador é a caixa com teclados e telas e luzes inteligentes que brilham durante a noite. E Bizarro. aí, tipo, e aí imagina o Freud criando termos que não existiam no alemão, e aí quando eles trazem para o, né, faz a tradução, que geralmente acho que era do inglês, depois português, e a gente perde muita coisa. E aí teve também alguma companhia que começou a fazer a tradução direta do alemão para o português, que
mudou muita coisa, tipo, da gente reproduzir, de falar de pulsão, e aí depois você vê, não tem nada a ver, não era pulsão, era instinto, era não sei o quê, né? Então, tipo, muda muito, né? E o russo Minha também, né? O vírgula russo tem também. um monte de consoante, é bem bizarro, assim, né? Fora que tem muitas coisas que não dá pra você expressar na língua devido à origem, né? Tipo, É. a gente tem a origem no latim e eles em origens, sei lá, anglo-saxônicas, né? Germânico, eu acho. Germânico, é. Então, tipo, tem É. coisa que nem existe, tipo, um exemplo bobo, mas a palavra saudade não existe na maioria dos idiomas, não tem como você traduzir isso. Exato. Como é que você explica isso, né? Uhum. Então, imagina o Dostoiévski em russo, descrevendo um sentimento, e aí o Filosófico. Zezinho lá da esquina traduzindo isso pra gente, e a gente tá aqui debatendo. Não, é isso, é aquilo. Né, e um Nunca russo do saberemos. século XIX ainda, só para ficar É. melhor. É. Mas isso é lindo também, gente. Como cada pessoa também interpreta, né, uma coisa. E a Sim, gente, por isso que tem esse debate aqui, pra gente um entender as ideias do outro, melhorar nosso repertório. Tipo, esse negócio que o Lucas falou, eu achei tão lindo, sabe? A forma como você explicou, assim, eu achei muito legal. Ai, me sinto muito filósofo. E é isso. Parafraseando Lucas Oliveira. Nossa, gente, já fiz isso trabalho da faculdade, vou ficar quieto. Acho que a gente pode agora falar qual que foi nossa frase preferida, ou parte preferida, né? Como não deu pra anotar. Nota e se recomenda, né? Tá, Posso começar? como eu acho que eu Lucas, já começa. comentei, eu vou ficar com todo o segundo capítulo, porque todo o monólogo eu, não sei, me aprofundei muito, me afundei muito ali. Eu vou dar um 9 porque não sei muito bem explicar, mas eu me apaixonei por toda a forma como ele escreve, como o sentimento é passado. Eu me vi um pouco no personagem, o que, vendo pelo lado de vocês, eu achei um pouco preocupante, mas o final me deixou muito chocado, mas ao mesmo tempo um pouco feliz, porque eu acho que eles não seriam felizes um com o outro. E eu não indicaria para qualquer um, porque é uma leitura muito densa e eu acho que o Lucas de, sei lá, 6 meses atrás teria largado no primeiro capítulo. Qual que é a nota que você deu? 9. 9? E 6 meses atrás você não ia ler, hoje você tá dando nota 9. Que isso? Um homem culto. Ah, É. A minha ai, parte preferida eu anotei aqui, só que foi uma parte pequena, não tem muito a ver com a filosofia do autor, mas eu achei bem fofo, assim, pelo menos do que eu entendi, né? É uma parte que a Natchenka tá falando pro protagonista que ela vai esquecer o outro e vai se apaixonar por ele, porque ele é bom e o outro é ruim. E ela fala algo do tipo da minha tradução. Que sirva de proveito, feriu e humilhou meu coração, e eu o amo, pois não posso amar senão quem for generoso. Nesse caso, ela estava falando que ama sim o protagonista, porque ela só ama coisas generosas, né? E o outro humilhou e feriu ela. E eu achei muito bonitinho, eu refleti bastante sobre essa parte, no sentido de tipo, a nosso sentimento mesmo para as coisas. Pô, eu gosto dos meus amigos, eu acho eles pessoas boas. Se tem uma pessoa que entra na minha vida que faz coisas que eu não gosto, eu não vou querer acolher essa pessoa, ter ela perto de mim. Eu cultivo as coisas que eu gosto, eu faço as coisas que eu gosto, eu tenho, tipo, minha fé, minha política, enfim, as coisas que eu amo, que eu aproximo de mim. E por isso, quando às vezes entra uma pessoa ruim na nossa vida, a gente tem que parar para pensar um pouco nisso, tipo, será que eu gosto de você? Será que eu te amo? Porque assim, tudo que eu amo é bom, é gentil, é generoso, e é um pouco sobre essa reflexão também, um pouco conflitante, né? De sentimento e a gente se encontrar dentro do que a gente gosta. Eu achei muito bonitinho mesmo esse lembrete, tipo, tudo que eu amo é bom, tudo que eu amo é gentil, pelo menos para nós mesmos, né? E, enfim, eu gostei bastante dessa parte, não tem nada a ver com a filosofia, com o livro, mas eu achei, me levantou assim uma questão bonitinha e eu gostei.
Nota, daria um 7, 7 sólido. Achei uma leitura bastante densa, tem que ler mais de uma vez. É difícil de entender o monólogo. Acho que talvez eu tenha criado também muita expectativa, mas o final foi bem legal. E se eu indicaria para pessoas que eu sei que têm hábito de leitura, eu com certeza indicaria por ser um livro curto. E é isso. Bom, a minha parte preferida, como já comentei, é o finalzinho. Vou ler aqui na minha tradução esquisita, mas essa parte acho que não muda muito. É tipo a passagem final mesmo, né? A parte que eu achei mais bonita. Que o teu céu seja luminoso, que seja claro e sereno o teu gentil sorriso, e bendita sejas tu própria pelo minuto de felicidade e de alegria que proporcionastes a um coração solitário e grato. Meu Deus, um minuto inteiro de felicidade. Afinal, não basta isso para preencher a vida inteira de um homem? Eu achei assim muito efêmero e melancólico, mas bonito. E eu acho que foi uma leitura muito densa e eu realmente preciso ler novamente em outro momento da minha vida. Eu acho que não vou reler agora, mas sei lá, daqui umas semanas talvez eu já consiga processar esse livro. No momento não foi bom, não gostei. Então a minha nota é 6. Eu achei muito difícil de entender várias coisas, é muito pesado, apesar de que eu achei muito bem escrito. Então eu quero sim ler outros livros do Dostoiévski, me aprofundar mais, mas eu acho que eu preciso amadurecer antes de compreender tudo que ele tem para me passar. E eu só indicaria para realmente alguém que quer ler sobre filosofia ou não sobre filosofia, mas linhas de filosofia, né? Porque ele não fala exatamente qual é a filosofia, ele não tá explicando, mas ele tá falando sobre. Então é isso. Eu tô com o Lucas, eu acho, para mim a minha parte preferida não dá, porque são várias páginas, mas essa segunda noite, que é quando ele entra bem dentro da cabeça dele, vai, porque foi onde eu tive a minha virada interna com o livro, assim, porque eu fui ler do tipo, fui ler aqui em voz alta para falar, olha, veja como ele é chato, e aí eu fui me identificando também com ele, e falei, puta merda, eu sinto tudo isso, peraí, sou eu e tal. E aí foi uma grata surpresa, assim, porque o livro se transformou em algo que mexeu bastante comigo eu me peguei muito nessa esperança de que ele está se transformando e amadurecendo, assim. Então, eu quero escarafunchar principalmente, de novo, ler com muito cuidado essa segunda parte, acho que eu vou reler muitas vezes ainda, porque eu acho que é desses livros que cada vez que você lê, você vai pensar uma coisa diferente. A nota é, não sei, não sei opinar, não sei, eu acho que tem Nota obras dele sonhadora. que são melhores do que essa, obviamente, mas é isso, é muito bem escrito, ele é genial, ele sabe realmente o que está fazendo, assim. Então, mas eu fico muito na dúvida, eu vou deixar a nota em suspenso. E que mais? Qualquer outra coisa que tem que falar? Se Se você recomenda, indicaria para alguém que quisesse ler Dostoiévski, que nem eu falei aquela hora, acho que se alguém acho que é falar, ah, muito quero bom para ler, começar, né? lê esse primeiro, né? Se você der conta, se você entender, porque né, isso assim, é muito difícil para a gente entender o que a gente ficou debatendo 2 horas aqui, a gente não está entendendo ainda. Então, acho que só nesse caso. Agora, se alguém falar, tô a fim de ler um negocinho, eu acho que eu jamais indicaria. Misha? Então, eu gostei muito da introdução do livro em si, que eu gostei como ele apresentou o personagem e como a gente já entendeu como o personagem funcionava mais ou menos em poucas linhas ali, né? Gostei dessa introdução, achei muito boa. E também gostei muito da parte dos dois como amantes, já sonhando e tal, porque aquilo ali causou muita coisa em mim. Eu achei muito legal, parece, nossa, gente, que atual, isso é muito. Eu achei bacana, assim. Foi duas partes, sim. Mas não teve nenhuma parte principal, assim, tipo, realmente que
que eu olhei assim, que mudança de vida e tal. O livro em si eu achei bom, porque dá pra você ver, tipo, uma pessoa de, sei lá, 100 anos atrás aí, falando com a gente hoje, tipo, numa boa, conversando com a gente tranquilamente, passando sentimentos que da época que a gente sente. Eu achei o livro é bom, mas 200 anos atrás, viu? Oi? Na minha conta, uns 200 anos, né? Então, meu, Praticamente. é incrível, né? Só que realmente não é o melhor livro dele, tá? Acho que tá longe de ser. E eu não indicaria só para uma pessoa que gosta de Dostoiévski, que já lê literatura russa, porque eu realmente, tipo, apesar de tudo, Crime e Castigo para mim é um livro muito melhor e muito mais fácil a leitura, apesar de ser mais extenso, é muito mais explicado as coisas, sabe? Não é tão denso assim, na minha opinião. Como assim, cara? Foi a leitura mais difícil da minha vida. Eu entrei em depressão Então, profunda. eu chamava, Caralho. Lembra que nós dois Nossa. tivemos que interromper o livro porque a gente estava muito deprimido? A reação de vocês me deixa com mais vontade de chegar lá. maravilhoso. Só A que gente não conseguiu Lucas, ler, vamos, nem eu Lucas. nem ele. A gente falava disso, tipo, eu tive que parar, porque eu quero cortar os pulsos aqui. Eu acho super denso, mas é um puta livro, realmente. assim. Quando eu começar a ler, que eu terminar, a gente precisa marcar uma cerveja. Ah, você vai beber? Então eu vou ler esse Vai livro até junto beber. com você agora. Eu vou começar hoje, Crime e Próximo livro, Castigo. Crime e Castigo, gente. Temos 3 dias. eu tenho, Eu cara, fico bolada porque tem tanto livro aqui em casa e eu sempre vou ler os livros que eu não tenho ao invés de pegar os que eu tenho. Eu queria Ai, que falar que eu estou meio deprimida com as minhas leituras. Essa leitura foi tensa, meio depressiva, mas eu estou odiando o outro livro que eu estou lendo, mas eu me comprometi a terminá-lo. Então eu tô depressiva não porque a história é depressiva, porque eu tô odiando ler. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que pegar um negócio leve pra eu ficar zen, porque eu tô assim, ou eu tô com raiva ou eu tô triste. Que é do outro isso? clube? Do outro outro clube, que a Olha Tata pra já audiobook. terminou. Então, é que o audiobook que eu achei, eu detestei ainda mais. Eu prefiro ler. A gente tem que escolher o próximo livro também, né? Ah, é verdade. Você não quer né? indicar algum? Vai dar que confusão você- de novo. Ou a gente vai seguir Briga, aqueles briga. lá, ou a gente vai. Os que estão lá e votando, ou já começa tudo do Eu zero? acho que a gente pode, quem quiser manter aqueles, mantém. Quem Nossa. quiser trocar, troca. O Lucas nem indicou. Teve Sabe tempo qual que é pra o problema? Eu tenho um livro aqui que eu olho pra ele, ele olha pra mim, mas ele tem tipo 500 páginas. Então eu não tô conseguindo encaixar ele na minha vida. Olha, indicaram um livro de 700, 800 páginas nessa última discussão, viu, Lucas? Qual que Não é foi? querendo te defender, não, mas colocaram um calhamaço lá. Fui eu, Foi né? a que coloquei. Tati. Foi você, sem Mas é que eu não tenho noção. Mas o que você colocou? É um livro Eu tô do... vendo aqui. Talismã. O Talismã, eu acho. Não, mas é que o meu Lucas aqui, tem que dizer qual Lucas, né? Conheço muito o Lucas, gente. Ele que falou, você tinha que ler Stephen King. Eu nunca li nada dele. Ponto. Nossa, nunca leu Stephen King? Nunca li nada dele. Eu E só li aí, o livro dele ele que é falou, considerado cara, lê Talismã. Aí eu perguntei pra ele, como que é o nome do livro lá que você falou que eu tinha que ler? Eu nem sabia quantas páginas tinha, por isso que eu indiquei. muitas. Que era um livro que ele disse que eu Não. tenho que ler. Mas a gente Tranquilo, pode eu só escolher outro. queria, Muito inclusive, livro eu ia perfeito. votar. Eu ia votar em Talismã. Daí eu, assim, fui ver quantas páginas tem. Tinha Mas 700 todos páginas. eles são enormes, né? Tem algum que é mais curtinho? Tem uns contos, ó, né? Tem uns eu contos. comecei. Não, tem livro também que é mais curtinho. Tipo, O Iluminado é é que eu curto. tô olhando pro lado que a minha estante tá aqui. Tem Joyland, é bem curtinho. O Cemitério não é tão longo. Misery eu achei ok também. É a Eu vi trilogia. o filme. O maravilhoso. Misery é o segundo mais votado da votação que a gente fez na outra semana. Misery é O uma Chris que delícia. indicou, né? Isso. Eu leria. Eu já vi o filme, não sei se é muito diferente. Eu nunca vi o filme. Nossa, A gente Bom, pode gente. amanhã, quando todo mundo tiver acordado, fazer outra enquete. Daí, se quem quiser manter o livro, mantém. Quem quiser trocar, troca. Eu, como já gastei uma moeda, eu vou manter a minha indicação mesmo da Clarice. você já leu A Hora da Estrela? Não li, eu quero muito ler. Achei que você já você falou, vou ler então e tal. Eu tô terminando então- o Hobbit aqui. Então tá daí- no jogo. Né, A Hora da Então ainda dá Estrela. tempo. É que eu ainda tô É bom. terminando minha outra leitura
a parte aqui. Se eu tivesse terminado, talvez eu até começaria, mas eu não terminei, então ainda dá tempo de jogar Dá aí. pra colocar. A Hora Eu da leria Estrela é muito facilmente. bom, mas é outro que a gente precisaria de um bom tempo pra discorrer, Quem? assim, sobre ele. A Hora A da Hora da Hora Estrela. da Estrela. Estrela? É. Vamos de Mas ele é. Misery, então, agora, e depois a Hora da Estrela. É porque depois todos É. os outros livros têm 2 votos, aí a gente teria que desempatar de alguma forma. Então vamos Sabe? decidir então agora, Misery? Ah, acho que Também sim. pode Cheiro ser. meu Eu acho que é provinho. uma quebrada boa, né? Uma Por ser. variada. É, e o Cris, eu acho que ele vai concordar, porque Ah, foi com ele certeza. que indicou, Foi né? ele que indicou. É. É. É Pra isso mim. então, galera. Mas Misery. será que tem Aí PDF dele? só precisa Posso ver procurar aqui. qual página. Tá, eu vejo aqui, a gente vai manter que média? 50, Vamos ver. 70 por semana? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, que eu tenho ele aqui. Eu acho que é até mais fácil esse de ler, né? Eu Consigo, acho que ele não consigo dar um exige help. interpretações filosóficas, então acho que a gente consegue ler mais até. Tô precisando São- me emburrecer um pouco, São gente. Tô pensando 326 muito. páginas no total. Quantos? 326. Versão Eu ia física. falar isso, que é em média 330, que pelo que eu Mas tava pesquisando A aqui. história começa em que página? King não costuma enrolar muito. Que, tipo, às vezes tem um prefácio ali. É, não, então, não sei. Eu acho que eu nunca peguei um livro dele com muita enrolação, assim. Página 11. Tá, então são 315 páginas. A gente vai dividir em quantas reuniões? Umas 4? Talvez mais, né? É. Umas 4. Deixa eu ver, 330 Quantas páginas? 315 páginas dividido em 4 daria uma média de 78 páginas por semana. Joga 80 aí. 80? É, vai dar 4 semanas, 80 páginas por semana. Eu acho Em média. bastante. Eu acho que a gente tem que olhar os capítulos, porque não é só a página, né? Às Então, vezes... é que assim, os capítulos são muito variados. Tem capítulos curtinhos, igual o capítulo 1 e 2. Não sei se dá pra. Gente, eu vou Não tirar dá pra o ver aqui blur. pra mim. Eu vou tirar o blur aqui e aí vocês que fiquem com o meu quarto de fundo. Tem capítulo que é bem curtinho Uhum. e tem capítulos mais longos. Não tem uma. Sabe? É, Pega, tipo, assim, 80 páginas. Qual que é o capítulo mais próximo? é Antes isso que eu fiz dos outros livros. Tipo, Pode é ser. ou arredonda pra cima ou pra baixo, baseado nas 80 páginas. Ó, na página 80, para no meio do capítulo. Tem uma, duas. Mas aí o Duas mais. páginas depois, página 84, capítulo 30. Vocês querem ler 84 Mas na página páginas? 77 tem o capítulo 20, começo do capítulo 29. joga pro 77. Pronto. É. Sabe por quê? A gente tá. Hoje é terça, né? A gente, É verdade. a gente não fez reunião segunda. Então, 77? Capítulo 29, página 77. É que eu tô vendo no físico, tá, gente? Se vocês forem ver no Kindle, acho que é bem diferente. Então, mas aí então a gente você chega tem- no 77, no No capítulo capítulo 29, mas não lê. E não lê. Você tem ainda Storytel, Lixa? Tem sim, tem lá? Oi? Que horas? Não entendi, não cortou a ligação, não entendi. Tem sim, tem um áudio lá. Pelo visto, parece narração boa. São 12 horas de livro. Ai, que maravilha. Vai facilitar minha vida isso aí. Eu peguei aqui pra ver se tinha o texto aqui. O texto não achei, só áudio. Mas o áudio já salva. Nossa, dá pra chegar rapidinho. Então, beleza. Vamos atualizar lá na descrição. Amanhã já começa. Quem puder mandar o EPUB lá, por gentileza. Eu vou mandar. Gente, só uma dica, não sei se vocês têm Gym Pass, mas caso vocês tenham, tem direito ao Storytel, tá? É só vocês irem lá na lista de aplicativos dentro do Well Hub. Vocês podem fazer uma conta do Storytel gratuita. Como que é? Nossa, eu nem sabia. Você tem Gym Pass? Não, Não. Jim Pass. O Gym Pass ele te dá acesso a vários aplicativos, inclusive o Storytel. Nossa, que maravilha. Tem vários Sim. outros de Então, nutrição e tal. É tudo gratuito, incluso. Tem de meditação, várias coisas. Caramba, que lindo. Enfim. É isso então, gente. Obrigada pela reunião de hoje. Obrigada por me ouvir falando por quase uma hora inteira. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, da indicação do livro também. E é isso. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Valeu Obrigada. por Ó, eu hoje. quero um spin-off desse clube, de um clube de filosofia agora, hein?
Beleza. Top, hein? Finner. Cada mês a gente fala ali sobre uma era da filosofia, traz uns filósofos A e vai gente dissertando. Eu coloca amo a demais. Tatá e a Tati como as nossas professoras. Não, Eu- todo Eu mundo sou vai ser professora. professor. Eu é. queria propor aqui o nome do clube. Não sei se já assistiram Modern Family, mas eu sou a favor do Philosophy. Muito bom. Se a vida te der uma limonada, faça limões. E a vida vai O Phil, dizer: eu acho Uau! o melhor filósofo. Mas eu acho que faz sentido, já que a gente tem um Finer Things por causa do The Office, né? Seguindo essa linha de criar vários clubes de estudos e com nomes de coisas de séries. Sim. Ah, eu topo Só pra muito saber, fazer vocês até topariam uma ler? reunião assim semanal, assim, de uma horinha pra gente ficar dissertando. Eu quero. Eu gosto muito de filosofia, mas eu não entendo assim, tipo, eu entendo tudo de filosofia, eu não entendo nada. É que eu vou lá, eu leio, eu fico viajando sozinha. E às vezes eu queria alguém pra viajar comigo, porque sei também. lá, eu entendi, sei lá, 1 mais 1 é 2, eu sou tipo, meu Deus, 1 mais 1 é 2. Aí chega outra pessoa, não, tá, mas eu entendi que 1 mais 1 aqui é quase 2. Eu fiquei, nossa, é isso então a vida, né? Eu viajo demais. Eu também quero. Eu tive que estudar um pouco de filosofia por causa da psicologia, mas eu não me lembro nada, porque eu sou Sim. velha, eu estudei há muito tempo atrás. E aí eu preciso pra ouvir, Lixa. retomar as bases, né? Porque é importante para mim. Eu Viajou. li, incrivelmente. Ixi, não eu, tá dando pra ver você. eu Não, estudei tá bom. filosofia na faculdade de física. Não, Vocês devem saber que a física no início era a mesma coisa que a filosofia e tudo se filosofia é a juntava. mãe das ciências. Exatamente. Então, eu estudei muitos filósofos, inclusive o meu professor, ele era poliglota e ele era meio maluco. E do nada, ele começava a citar os filósofos na língua original e eu não entendia nada do que ele tava falando. E ele é formado em física, esse professor, ele se formou na URSS. Então, o cara falava, ele falava russo, falava alemão, falava latim e ele citava as coisas na língua original mesmo. E eu ficava, cara, quando é que sai a legenda? Só que a aula era presencial. Então era muito Não tinha doideira legenda. na época. Era Lágrimas ao 2016 vivo, então, né? Era lágrimas ao vivo. E era tipo uma aula sábado de manhã, gente. Imagina. Era o caos, mas eu Deixa- gostava. Deixa eu só perguntar uma coisinha pra vocês antes de acabar. Vocês topariam ler um romance LGBT que se passa na Rússia antiga? Só pra saber. Cara, eu topo qualquer coisa. Eu topo qualquer Toparia, livro de mas literatura e romance. Eu estou Aí, então, aberta para... Eu vou colocar na lista, eu vou mandar pra vocês na lista de indicação. Vai cair, gente. tá bom, gente. É isso então, deu tempo Obrigada. certinho. Beijo, Tchau, beijo. gente. Obrigada pela reunião Tchau. de hoje. Beijo, beijo, beijo. É.